descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com o vereador do PT de Blumenau, Jean Volpato. Jean é suplente de deputado estadual e foi eleito vereador em 2024 com a expressiva votação de 4.221 votos. Preenche o perfil dos políticos atuais em ascensão. Jovem, descolado, inserido nas redes sociais e com plataforma política clara. No caso, pauta identitária de defesa dos direitos LGBTQI+, está dentro da polarização esquerda-direita, além de exercer ou atuar fortemente na pauta de defesa e proteção dos animais. Seja bem-vindo, Jean. Obrigado, Roberto. É uma satisfação te reencontrar aqui, né? A gente já se conhece há muito tempo, da luta social, política, mas sobretudo aqui nesse importante espaço de comunicação, que também é um espaço da democracia blumenauense. E vai vendo, né? Vai vendo os temas aí, estamos à disposição. Vou ser um pouco provocativo aqui em algumas perguntas, tá? Pode ser, pode ser. A democracia é assim mesmo. É isso, né? Eu vou te confessar que às vezes eu encontro o teu irmão e cumprimento ele pensando que é tu, tá? Olha, eu quero dizer que às vezes a minha mãe faz isso também, tá? Então não sinta culpado. E tu usa ele para fazer campanha também? Que é excelente, né? Quando não pode ir no compromisso. Sabe que ele ajuda, mas às vezes atrapalha também, porque um dia ele estava passando pela Rua 15 e aí uma pessoa conhecida nossa, ela disse, olha, esquece qualquer tipo de apoio. Eu disse, por quê? Tu passou por mim e nem me cumprimentou? Eu disse, olha, mas eu não passei pela Rua 15 e meu irmão tinha vindo na Rua 15. Então perdi uma eleitora, depois eu expliquei, consegui reverter. Então nem sempre é vantagem, né? Tem os ônus e os bônus, mas tem essa questão, porque não tem como ele conhecer todos os teus eleitores da forma que tu conhece. Exatamente. E se ele não estiver sorrindo para todo mundo e cumprimentando, pode causar... A minha filha que disse, pai, pergunta para ele sobre o irmão dele, porque inclusive parece que na posse dele ele não pôde ir, o irmão foi, mas pouca gente percebeu que não era ele. De fato, vocês são muito parecidos. É univitelino, da mesma placenta. Ah, então é por isso. Tá? Ele tem 4 centímetros a mais do que eu, mas eu sou mais bonito que ele, então dá para diferenciar um pouco. Eu achei até que ele era um pouquinho mais vaidoso. Assim, talvez, a vaidade comparando. Sim, a beleza não. Eu fiz umas anotações aqui para esse nosso bate-papo, que não vai ser só sorrisos, tá? A tua origem, como tu começou na política, a escolha, a opção pelo PT? Então, o PT, ele vem um pouco depois da minha história política, porque eu sempre digo assim, a política, ela é tudo na nossa vida, né? Desde que a gente resolve fazer uma campanha de reciclado no nosso bairro, quando a gente resolve se organizar, por exemplo, no movimento estudantil. Então, eu sempre fui líder de turma, por exemplo, nas escolas, né? Todas as turmas, a gente era escolhido como líder de turma no voto. As pessoas votavam na gente para ser. Na época tinha a CIPA, que monitorava no recreio para as crianças não correr, quebrar um braço, uma perna. Eu era o monitor da CIPA. Na escola, quando eu fui para o Santos Dumont, eu comecei a estudar no Isolete Miller, ali no Valparaíso, e fui para o Santos Dumont no Garcia, no ensino médio. A gente assumiu o Grêmio Estudantil lá. Eu costumo dizer que ali eu tive a primeira noção do que é a política. Tu é nascido em Blumenau, então? Eu sou blumenauense, nasci em Blumenau. Na verdade eu nasci no Progresso, em 91 deu aquela grande enchente naquela região da Glória, Progresso, infelizmente morreu várias pessoas naquela região, e a minha família foi para o Zendron, onde estavam meus avós, tanto de parte de pai como de mãe, eram vizinhos inclusive, então o pai e a mãe se conheceram na vizinhança, e ali deu fruto nós. Tu nasceu que ano? Nasci em 91. Ah, tu nasceu em 91. Novembro de 91. Tu tá com que idade, então? Tô com 33, faço 34 agora em novembro. E aí, na escola, no Grêmio, a gente começou a se organizar. E ali eu entendi, Roberto, que a política é tudo que envolve o coletivo.
E até eu uso isso como regramento, inclusive, moral, ético meu, porque eu sempre começo a pensar, a partir do momento que eu estou beneficiando uma pessoa individualmente, seja eu ou uma outra pessoa, eu não estou fazendo política. Aí eu começo a me questionar se está certo o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo que envolve o coletivo, isso é política. E isso faz parte da ação política. Porque eu entendo a política como uma ação coletiva. Ela é por essência coletiva. Não existe política fora da coletividade. E no Grêmio Estudantil a gente pôde perceber isso. A gente assumiu através dos estudantes, conseguimos colocar uma rádio dentro de uma escola pública através de torneio, através de mobilização com os comerciantes, patrocínio. E era uma festa, assim. Era que a rádio no recreio, a gente botava aquelas músicas, aí o aluno poderia escolher a música, às vezes chegava, a gente fez um programinha lá, Recado do Coração. Daí o aluno dava um recadinho para a aluna ia lá, trazia. Era uma graça, envolvia toda a comunidade, foi muito positivo. Aí eu fui para a universidade, no DCE, e no DCE eu assumi também o Grêmio Estudantil, o Diretório Central dos Estudantes na universidade. Né? Fui para a universidade e assumi. Foi presidente do DCE? Fui presidente do DCE. Então, no DCE também tive uma outra experiência, ainda não estava filiado a nenhum partido, mas tive uma experiência do quanto a nossa ação coletiva pode mudar efetivamente a vida de alguém. Isso foi em 2012. 2012. Eu concluí meu ensino médio em 2009, 2010, por aí. Tu é formado em jornalismo? Sou formado em jornalismo, história e me especializei em gestão estratégica de política pública. Ah, fez os dois cursos, em história também? História também. Os dois pela FURB? Não, eu não fiz nenhum curso pela FURB. Eu fiz a faculdade de jornalismo pela Unisociesc, porque na época não tinha jornalismo na FURB. A FURB abriu o jornalismo quando eu acabei a me formar, foi ali, eu acho que 2014, por aí, e aí abriu o curso lá. E aí eu me especializei pela Unicamp, e assim, eu escolhi essa especialização, Roberto, sabe que quando eu saí do ensino médio, eu fiz o Enem. Eu consegui ter nota máxima na redação do Enem. E ali eu consegui ter uma bolsa de estudo do ProUni 100% gratuita. E tu vem da escola pública? Todo o tempo era escola Todo pública? tempo. Nunca fiz escola particular. Meu pai pedreiro, minha mãe costureira, a gente não tinha muito sonho de fazer uma universidade. Tinha escolar em casa? Como é que era o incentivo para estudar? Assim, a mãe e o pai sempre tinham um pensamento de que pra gente se dar bem na vida, crescer, se prosperar, tinha que estudar. Sempre tiveram esse pensamento. Mas eles tinham aquele alcance de ajudar. Mas não tinha. Tarefas, eu, na verdade, não tinha ninguém na minha família que era formado, que tinha ensino superior. Eu fui o primeiro da minha família a me formar. Por isso, sou muito grato ao ProUni, que foi um programa que colocou milhares de jovens sonhadores nos bancos das universidades. E através do ProUni, eu consegui sentir na pele o quanto uma política pública muda a vida de uma pessoa. E foi por isso que eu me especializei em gestão estratégica de política pública. Porque eu queria entender como a política pública poderia mudar a vida de uma pessoa através de uma ação efetiva da política. Na política pública, a gente fala muito do mapa causal, né? Você desenha um mapa, através desse desenho mental do mapa, você identifica os problemas que existem em determinada política pública. A partir do problema, você vai desenhar quais são as soluções e, dentro das soluções, quais são as mais viáveis. Porque nem sempre que a gente acha uma solução, ela é viável para aquele problema. Então, ali, depois da universidade, né, do DCE, aí eu entendi que o quanto era importante realmente eu dar um passo além para conseguir contribuir na vida social e política, e aí eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, meu primeiro único partido da minha vida foi o PT, e estou ele até hoje. E hoje presidindo ele na minha cidade. E aí tu foi para a assessoria da deputada Ana Paula? Ali, na verdade, eu sempre trabalhei no parlamento. Sou um apaixonado pelo parlamento, inclusive. Quando eu estava em Brasília, estava fazendo mestrado de poder legislativo, único do Brasil, que tem lá em Brasília. Porque eu acredito que o parlamento ele é uma esfera que está próximo das pessoas. E é uma caixa de ressonância da sociedade. Lá no parlamento tu encontra todas as representações possíveis e algumas que não chegaram a estar lá, né? Porque o que é a democracia legislativa? Elas são grupos que conseguem se organizar e que colocar os seus representantes naquele espaço. É claro que esses grupos, uma vez chegando lá, tem que ter a noção que eles vão representar toda a sociedade, mas é uma esfera de disputa de espaços de poder.
né? E eu me apaixonei, eu estudei a arquitetura do Poder Legislativo, tudo comunica dentro do Poder Legislativo. Até a forma, por exemplo, tá essa discussão da sede do Poder Legislativo aqui em Blumenau, né? A arquitetura do Poder Legislativo diz muito. Uma coisa é uma sede do Poder Legislativo acessível ao povo, onde o povo pode acessar, entrar, chegar perto. Outra é uma sede do Poder Legislativo escondida no meio do mato, fora do alcance. Ele comunica alguma coisa para a sociedade, que aqui tu não é tão bem-vindo, né? Só estou dando um exemplo do que eu entendi quando eu fiz aquele mestrado, de que tudo é uma mensagem, né, dentro da democracia. Então, simbolicamente, o Poder Legislativo tem que estar em um local de fácil acesso e destaque na cidade. Você já imaginou se você tivesse pensado em esconder a prefeitura de Blumenau no meio do mato? Vocês já fizeram esse exercício? E hoje ela tem um papel importante, inclusive como ponto turístico. Né? Fundamental na cidade. Aproxima as pessoas. Então a ideia do presidente da Câmara de adquirir um prédio já usado para a Câmara não tem o seu apoio? Na minha visão, não. Existe um projeto arquitetônico que já passou pelo aval de vários presidentes da Câmara, um projeto moderno que alia a natureza, o ecoturismo, que não é caro. Se você pegar o que vai ser gasto com as reformas e o preço para você construir, porque a gente já tem um terreno para fazer, é só o prédio ali, integrado à natureza, e que é um prédio que dá a dimensão da importância do povo de Blumenau, da importância do que significa a nossa gente. Eu acredito que não é uma boa ideia colocar, apesar que eu ser do bairro Garcia, né, nasci lá no Grande Garcia, mas não acho que aquele espaço que está sendo sugerido seja interessante para a cidade de Blumenau. O problema é a demora para colocar em prática esse projeto. Sim. O presidente da Câmara, eu sei que é uma pessoa de perfil pragmático e ele quer realizar essa obra, mas de fato ela tem que ser pensada porque é uma obra para os próximos 100 anos, talvez, né? Claro, tem um ponto convergente ali, que eu concordo com o presidente da Câmara, de dizer que a gente tem que sair do aluguel. Eu não tenho dúvida. É uma vergonha o aluguel lá, quase 100 mil reais, mas é uma vergonha também a cidade de Blumenau ter sido um puxadinho da prefeitura por muito tempo. Você lembra quando a gente estava lá dentro da prefeitura, a gente não tinha uma sede própria, a gente nunca teve uma sede própria, a gente já era um puxadinho da prefeitura antiga também, agora a gente está num aluguel. Então tá na hora da cidade realmente, né, se reencontrar com a nossa grandeza. O Luiz Henrique, o ex-governador de Santa Catarina, dizia que a gente não pode ser a quarta roda da carroça, né? A cidade de Blumenau é a terceira maior cidade de Santa Catarina, a gente tem uma dimensão histórica, não para Santa Catarina, mas para o mundo, inclusive para o Brasil e para o mundo. Então a cidade merece uma sede do Poder Legislativo no estilo do que foi desenhado na gestão passada. Essa solução, eu achava que legalmente não era possível, porque ela foi comprada com o dinheiro do Fundeb, foi feito um aval lá da Procuradoria que era possível, mas mesmo assim questiono, acho que não era não. E apesar disso, com todo esse aval, acredito que o espaço não é adequado para abrigar o Poder Legislativo da nossa cidade. O local que está projetado, que estava projetado para a construção, ajuda a revitalizar essa área histórica de Blumenau, né? Sim, eu acredito que sim. É uma área que, como eu disse, ela traz uma nova forma de pensar a arquitetura moderna. Além de ser arquitetonicamente bonita, ela é integrada à natureza. Então nós estamos falando de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, uma cidade que se conecta ao mesmo tempo à modernidade e ao verde, e ela traz várias possibilidades de integração, de acessibilidade também para a população. Hoje na Câmara nós temos uma Procuradoria da Mulher, foi aprovada a Procuradoria da Criança e do Adolescente. Aquele espaço lá que o presidente Ito está propondo era para ser a casa do professor, então já tinha uma outra destinação, e acredito sim que ele deva ser utilizado, é um prédio público, mas por que não abrigar as secretarias do município, se ela é da prefeitura? Quantos reais de aluguel que a gente está pagando todo mês, né, em outras secretarias que poderiam estar lá dentro? A gente está falando agora, inclusive, de uma casa do autista, ou outras tantas possibilidades para a gente agregar ali, fazer um bom uso daquele espaço, né, para trazer economia para a cidade e trazer eficiência também. E quais são as principais pautas do vereador Jean Volpato na Câmara de Vereadores? A gente se elegeu, Roberto, eu sempre costumo dizer que a nossa eleição foi uma frente ampla e uma federação de pauta,
né, do que nos levou até a Câmara de Vereadores. Eu cito aqui a pauta dos direitos humanos, e ali inclui o combate à violência contra as mulheres, inclui o combate ao racismo, inclui a combate à LGBTfobia. Eu sou um jovem LGBT, né, sou trabalhador, e eu sinto na pele o preço do preconceito. Isso a gente vê no dia a dia. Então, o combate à LGBTfobia a gente traz muito forte. Lá não tinha exatamente uma representação muito forte nesse segmento. A gente já tem, sim, um vereador assumidamente gay lá na Câmara, mas a gente vem para reforçar esse combate ao preconceito. Então, a luta pelos direitos humanos era um vácuo que tinha na cidade de Blumenau, e foi sentido, sobretudo, pela a nossa eleição, né? Eu acho que foi um recado na urna, através da nossa eleição, de que era preciso colocar alguém que levantasse essa bandeira, essa pauta lá no parlamento. Mas a gente traz também a luta da causa animal, né? Eu tenho defendido que a cidade de Blumenau tenha um hospital público veterinário gratuito em nossa cidade. Outras cidades de Santa Catarina já tem. Eu cito aqui Navegantes, Penha, Pissarras, Camboriú, experiências exitosas de hospitais veterinários públicos. Eu tinha uma vizinha quando eu era adolescente, e ela tinha um cachorro, e esse cachorro teve um tumor, e ele conviveu 2 anos com aquele tumor, agonizando, porque ela não tinha condição nem quase comprar comida. A gente ajudava ela com o sacolão, a comunidade se uniu, se organizou e conseguiu fazer uma cirurgia custeada em R$6.500, era aquela cirurgia, tirar o tumor. Nós estamos falando, Roberto, de um ser vivo, um ser que sente dor, sente frio, sente medo. Muitas pessoas dizem, mas é um animal, é um não sei o quê. É um ser vivo que sente o que a gente sente também. Talvez ele não seja racional, mas é muito questionável esse conceito de racionalidade, né? Eu conheço seres humanos que são muito menos racionais do que um animal. Mas, enfim, vamos fazer esse debate mais à frente. Mas a gente tem essa defesa da pauta animal também, eu trago, porque, na verdade, se tu juntar tudo que eu estou falando, nós estamos falando de solidariedade humana, né? Eu venho para a Câmara para defender uma cidade mais justa, mais igual para todas e todos. Mas eu também quero fazer o papel do vereador. Qual é o papel do vereador? Além disso tudo que eu falei, fiscalizar o Poder Executivo. É por isso que eu cheguei na Câmara. A primeira ação que eu fiz foi propor uma CPI da merenda escolar. A CPI conseguiu 5 assinaturas. Infelizmente, depois teve vereador que tirou a assinatura, mas daí, por sorte, a gente conseguiu dar um encaminhamento. A Procuradoria da Câmara negou, do qual eu questiono também os reais motivos. Aquele parecer foi um tanto quanto estranho, mas eu respeito, questiono, mas respeito. Né? Não andou, mas isso não furtou a gente de dar seguimento nas investigações. Nós estamos com todos os contratos lá na nossa mesa, estamos analisando ele, assim como também a CPI do esgoto. A gente deu assinatura decisiva para abrir, né? Não sei se você lembra, eram 5 assinaturas, eu fui a 5ª assinatura para abrir a CPI do esgoto, porque eu acredito que, primeiro, quem não deve não teme. Nós precisamos investigar se tem indícios de irregularidade, né? É um contribuinte que já foi feito de uma forma que retirou um serviço que poderia ser executado pelo SAMAI. Né? Essa privatização já incorreu nesse erro. Não sei se você lembra, mas tinha recurso do Plano Nacional, né, do Saneamento, 30 milhões de reais já para a primeira etapa de saneamento. Uma previsão de mais de 50 milhões à época. E começou a se onerar, além de onerar excessivamente o cidadão blumenauense, que é o contribuinte, que tem que pagar, é obrigado a pagar esse serviço, não está se executando o contrato da forma que foi previsto. Né? Não está atendendo, já era para Blumenau ter o tratamento em praticamente 100% da cidade. Exatamente. E agora essas mudanças me preocupam muito, você colocar caminhão coletor de fossa, e principalmente você exigir que seja de uma determinada empresa, né? E vai ter aumento de poluição, maior problema no trânsito, esses caminhões circulando, talvez inclusive poluição sonora, porque isso faz barulho. Né? Então é uma situação que eu acho que os vereadores precisam se debruçar sobre esse assunto e debater com a cidade, e em determinado momento tem que ter uma posição mais firme. Sim, veja, Roberto, eu fui o primeiro vereador a ter alguma ação concreta, não sei se você lembra, que foi uma ação na justiça. Eu levei esse caso para a justiça, o juiz da primeira vara aqui de Blumenau, ele entendeu que como agir tinha avalizado já o contrato, ele entendeu que estava legal.
Mas também ele não, no relatório dele de análise, ele também não disse que não tinha irregularidade. Ele só disse, teve uma avaliação, né, responsável pela AGIR. Eu questionei esse parecer da Justiça aqui de Blumenau e recorri. Essa ação segue. Mas nós estamos falando, como você bem lembrou, de um contrato que não é de agora, é verdade, precisa ser remontado a história lá de 2009, que a gente foi contra a privatização, porque inclusive tinha recurso. A privatização foi feita. Nós estamos no 5º aditivo. E, ao que me parece, o aditivo, ele, na verdade, para as pessoas entenderem, diante da minha visão e do meu conceito, eu gosto sempre de que cada um pode ter uma interpretação, mas para mim o aditivo, em vez de uma punição de quem não cumpre contrato, é um prêmio para a empresa, né? Porque da empresa diz o seguinte, olha, nós tivemos um acordo lá no contrato, não consigo cumprir, não vai ser executado, e qual que vai ser, é uma quebra de contrato, e qual vai ser a penalidade que eu vou receber? Um novo aditivo. Em todos isso os nós estamos no quinto. Benevolente. Todos. E não só com o esgoto. Exatamente. Nós podemos colocar nesse pacote também o transporte coletivo. Meu Deus, isso aí nem se fale, essa Blue Mob, o que está acontecendo aqui na cidade. Mas assim, só para concluir a questão do esgoto, nós estamos, eu costumo dizer que se a cidade de Blumenau soubesse tudo que está dentro desse 5º aditivo, não ia ter ruas na cidade para tanto protesto. Porque nós estamos falando isso que você já disse, um caminhão limpa a fossa, que é obrigado, o cidadão não pode escolher qual caminhão vai entrar na casa dele, no terreno dele e vai fazer o processo de limpar a fossa. Não estamos falando prejuízo ambiental que ainda está sendo incalculável, porque é 40% da cidade com um caminhão com dejetos humanos rodando a cidade em toda a esfera, porque são morros, né, locais de difícil acesso. Nós estamos falando do aumento de quase 16% ali, 11% acima do NPC, da inflação, do que poderia ser justificável, minimamente justificável. Nós estamos falando de uma prorrogação do contrato em mais 10 anos, até 2064, não sei se todos que estão hoje vendo vão estar vivos até lá, e se não tiver outros aditivos que vão prorrogar. Então, realmente, ou se faz uma ação agora, ou nós vamos ter uma penalização muito grande no erário da nossa cidade, mas também, inclusive, no saneamento da nossa cidade. Porque o prejuízo está, inclusive, no impacto ambiental enorme, porque a empresa não tem cumprido, né? Desde 2023, agora que está começando, depois de toda essa polêmica, está começando a colocar caminhão na rua, porque ninguém mais nem tinha visto, né, nenhuma ação da BRK aqui na nossa cidade. Então, no mínimo, para não ser leviano, suspeito isso tudo. E precisa ser investigado. Verdade. E para isso a população elegeu os vereadores, para fiscalizar, né? Lembrar que começou com 85% sobre o valor da tarifa de água. E hoje já está em 120, alguma coisa assim. Bem lembrar. Então, são várias questões que só vieram no sentido de onerar e não apresentar o serviço para o qual foi contratado. E no transporte coletivo não tem sido diferente. E aí vamos remontar a AGIR, né? Que a AGIR, não sei se você se lembra agora, começo do ano, calculou a tarifa do transporte coletivo quase R$9. Esse dia eles estavam na Câmara para falar em relação à BRK e eles se mostraram numa situação muito desconfortável, porque eles tinham que estar no meio entre a vontade do povo, entre a vontade das empresas e entre a vontade da prefeitura. E eu automaticamente cortei o representante da AGIR, que não era nem o Paulo Costa, ele mandou um outro representante, que ao meu ver foi um desrespeito com a Câmara de Vereadores, e questionei por que até agora eles nunca fizeram a vontade do povo, né? Porque nenhuma ação da AGIR é de vontade do povo. Então eu acho que essa agência reguladora também precisa ser investigada, porque é muito estranho, porque eles sempre colocam o preço lá em cima na estratosfera, para depois recuar um pouquinho e ainda o povo agradecer um aumento que é absurdo, é abusivo. Inclusive a competência dessa AGIR, porque não dá também para o governo municipal transferir todas as suas responsabilidades sobre a gestão do transporte coletivo, do esgoto, deixando essa discussão sem que o prefeito seja responsável direto pela escolha, né, de quais medidas devem ser adotadas com relação à empresa quando descumpre o contrato. Nem o governo, vamos destacar aqui, nem o governo,
nem o Ministério Público e nem a Justiça. Porque Sim. vamos contar que tem muitos atores omissos nesse processo todo, tá, Roberto? Tem muitos atores omissos e não é de agora, né? Eu, assim, sinto muita falta de alguns órgãos. Eu lembro que a luta para a gente ter um Ministério Público, inclusive existe uma promotoria da moralidade, não estou desfazendo aqui, né? Acho que pode ter lá suas qualidades, mas vou ser bem sério para ti, estou sentindo a falta de alguns órgãos aí de monitoramento das políticas, de execução das políticas públicas, que acredito que deveria estar presente e há muito tempo tem sido ausente na nossa cidade. O Ministério Público já foi bem mais atuante, bem mais fiscalizador, até porque nos últimos anos a gente tem que lembrar que a Câmara, as representações têm sido de ampla maioria favorável à administração. As administrações que passaram tiveram ampla maioria na Câmara. Inclusive o PT, de certa forma, está retomando uma conduta histórica de fiscalização, porque nos últimos anos, até por ter só um vereador e também por características comunitárias, que depende muito de serviços e obras da administração, o PT deixou de ser aquele agente fiscalizador, né, de cobrar do governo, cobrar do prefeito, expor sua opinião, até propor abertura de CPI, de processos investigatórios. Eu acho que o teu papel na Câmara ajuda a retomar essa postura do PT. Sim, é muito uma questão, acho que você bem frisou, de perfil, né? O meu perfil sempre foi esse, tem muitas pessoas que me abordam dizendo que admiram um perfil de coragem. Eu confesso para você que me espanto muito em classificar quando as coisas que é algo lógico de coragem, né? E quando a gente leva a esse nível dizendo que é coragem, eu não acho que é coragem, eu acho que é o básico que a gente tem que fazer, né? Se alguém não faz o básico, eu acho que talvez seja covarde, daí eu considero que sim, mas o ser humano fazer e estar no papel que a gente está de legislar, de fiscalizar, é o básico que a gente tem para fazer. Agora é verdade, preciso dizer também que a gente se sente muito mais confortável em fazer, porque primeiro, né, desculpe a palavra, mas a gente não tem rabo preso, né? Eu não tenho cargo na prefeitura, não tenho cargo na Câmara de Vereadores, não sei se alguém tem ou não tem, não quero aqui apontar o dedo de ninguém, mas eu me sinto muito à vontade de fazer o meu papel do Poder Legislativo. Eu acho que a sociedade também tem que fiscalizar isso, né? Porque daqui a pouco elege um vereador, um parlamentar, que ele vai tá lá preso com outras pessoas. Quem manda em mim é o povo, é as pessoas que me elegeram, é eles que eu vou dar satisfação, não é o prefeito, não é qualquer outra entidade ou órgão que esteja subrepresentado, né? Então eu acho que isso também faz parte, claro, as negociações da política, não quero criminalizar, isso acontece no município, no estado, no governo federal também acontece, não é uma unanimidade aqui, mas eu me sinto muito à vontade de fazer política por ser independente, por ser livre para fazer a atuação de fiscalização que eu tenho. Até porque a gente cobra do Ministério Público, mas o primeiro fiscalizador precisa ser o vereador, né? Com certeza. É de essência, né? Fiscalização. Até porque quando a gente fala de legislador, eu sempre friso muito que qualquer pessoa que entra na Câmara de Vereadores para ser legislador sai muito frustrado, né? Porque a competência, você é advogado, sabe do que eu estou falando, a competência de legislar do legislador municipal é muito limitada, né? E aí por isso que as pessoas às vezes se revoltam quando aparecem as matérias, vereador queria o dia A, o dia B, vereador queria a semana disso, e as pessoas falam, tanta coisa importante para você legislar, e legislando isso, é importante que as pessoas entendam que a Constituição limita um papel que não pode se confrontar à Constituição Federal e nem à legislação estadual e nem federal, né? Quem realmente consegue fazer as grandes leis de impacto nacional, daquelas que todos nós gostaríamos, são os legisladores nacionais, né? O estadual até tem mais limitação do que o nacional, mas o municipal tem muito mais limitação. Então é importante se destacar isso, porque eu vou dizer que eu também fico angustiado. Eu queria ter muito mais poder para criar leis, né, e de impacto que tenha a grandeza que a gente quer e mudança social. Os principais projetos de lei ou anteprojetos que mudam a realidade do município, na verdade, são de competência da própria município. Prefeitura, né? Então, a administração que muitas vezes envia para a Câmara, e aí é importante o papel do legislador, né? Porque ele vai aprovar ou não leis que vão impactar no dia a dia do cidadão. Sim, tu sabe que quando eu assumi, eu sou do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o prefeito é do PL,
né, historicamente, né, não vou dizer nem historicamente, não é nem tão histórico assim, mas nacionalmente a gente tem uma polarização que ela é dada, né, não fui eu que criei, mas ela está posta, mas quando eu assumi, eu fiz questão no dia da minha posse falar que a política ela é arte do diálogo. Então o que eu fiz? Eu fui em todas as secretarias do município, peguei todas as demandas que tinha. Quando eu fui para Brasília, levei todas as demandas, falei para o prefeito aquilo que for bom para o município, pode contar comigo. Eu, por exemplo, hoje, não sei, eu acho que tem que fazer um levantamento, mas acredito que sou o vereador que mais aprovei leis lá até agora. A gente acabei inclusive de ter uma lei sancionada pelo prefeito da agricultura familiar, aprovei uma lei que aprovei lei e sancionado, estou falando de lei mesmo, que foi sancionada pelo prefeito. A lei da fixação de placas, né, determinando que é crime abandonar, maltratar, assassinar animais, e essas placas vão ficar em espaços públicos. Eu aprovei a Frente Parlamentar do Bem-Estar Animal. Então, assim, várias proposições, porque a gente precisa dialogar, né? Parecia que esse espaço já estava completamente ocupado, mas tu conseguiu ocupar um importante espaço aí, que o Bruno praticamente monopolizava eu valorizo muito quem teve histórico na construção, né? E o Bruno, ele teve uma história extraordinária, ele ainda contribui muito, e eu acho que bom seria se a gente tivesse os 15 vereadores remando junto. Então esse é um espaço, não pode ter... Mas já tem uma bancada significativa agora, né? Tem, a gente tem a frente, inclusive, ali. Quais são os parlamentares que compõem? A frente parlamentar sou eu, propositor da frente, a vereadora Cristiane Loureiro, que também tem uma história muito de luta em relação a isso, o vereador Bruno Cunha, o professor Gilson e o Egídio Becausi, que a gente elegeu como presidente da frente parlamentar. Pois é, mas aquela história que havia tido uma articulação política para te tirar da... Teve, até o próprio líder do governo confessou que teve, né? Foi um dia depois... o presidente, o natural, é isso? Porque historicamente não é uma questão que está no regimento, mas o bom senso, e sempre aconteceu isso, quem propôs uma ação na Câmara preside ela. Assim, por exemplo, o Diego Nazato propôs a CPI, ele está presidindo a CPI, as frentes parlamentares, sempre quem propôs, porque imagina, você elabora a lei, você elabora o conteúdo, você dialoga com as entidades, você cria uma agenda de trabalho, articula. Eu ainda fui assim, com um espírito muito nobre, coloquei tanto o vereador Bruno quanto a vereadora Cristiane como coautores desse projeto, aprovamos. Quando chegou na hora de votar, e estranhamente, né, claro, a gente não consegue dizer com certeza, mas estranhamente, foi um dia depois eu dar a 5ª assinatura decisiva para a abertura da CPI do esgoto, a gente, no dia depois, foi se reunir, o líder do governo, que não era nem da frente, apareceu lá para fiscalizar, acredito, o voto dos vereadores, e me tiraram, inclusive não consegui ficar nem como presidente, nem vice, nem relator. Mas faz parte, eu acho que eu sou um cara muito maduro, por isso que eu sou apaixonado pelo poder legislativo, porque eu acho que o poder legislativo também é como se fosse um jogo de xadrez, né? Quem não joga bem tem que perder mesmo. Então eu sou muito tranquilo em relação a isso, não sou daqueles que ficam, mas é importante que a sociedade também acompanhe. Eu acho que essas movimentações, a sociedade tem que saber, tem que estar por dentro, tem que acompanhar. Mas acredito realmente que a política é a arte do diálogo, tem que dialogar. O presidente Lula, quando assumiu o governo agora, perguntaram para ele o seguinte: Lula, como é que tu vai governar com esse Congresso todo à extrema-direita, o Congresso todo à direita? Ele disse: olha, eu não posso dialogar com o suplente, vou ter que dialogar com quem se elegeu, então não tenho muita opção, vou dialogar com quem se elegeu. Mas os radicais acabaram dando uma forcinha para ele, porque os atos de 8 de janeiro foi um tiro no pé, acabou possibilitando ao Lula a construção, ou pelo menos viabilizando apoio no Congresso e também apoio judiciário. Mas isso nós vamos conversar um pouquinho mais na frente, nesse nosso bate-papo aqui. O prefeito, apesar de ser do PL, ele não é daquela bolha mais radical. E também é quase da tua geração política. Ele é bem jovem, participou da 2ª eleição também, se não estou enganado. Essa é a tua 2ª e ele participa da 2ª eleição. Então, espero também que ele não se deixe ser muito contaminado por esses movimentos mais radicais que a gente entende que ele tem um segmento político, né? Que ele também não pode, né, se voltar atrás. Minimamente que eu espero do prefeito é compromisso com a cidade, né, que ele consiga não entrar
nessa história aí de radicalização, né? Aquilo que for bom, ele avalie que seja bom, aquilo que ele achar que é ruim, avalie que seja ruim. Eu acho que é um mínimo de maturidade política, todos nós temos que ter, assim como eu aprovei várias coisas que vêm de iniciativa da prefeitura lá, tenho aprovado que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que não é bom também não coloco minha votação. Eu acho que é o mínimo que a gente espera de todo mundo que está, né, no poder público. A gente meio que deu uma encaminhada nos assuntos municipais e agora nós vamos entrar na parte mais polêmica da conversa, que é justamente essa polarização, né? Direita, esquerda, PT, PL, Lula, Bolsonaro, enfim, esse debate que está colocado no Brasil desde 2014, né? E que culminou com esses atos no dia 8 de janeiro. E aí existe alguns preconceitos ou visão pré-estabelecida que foram sendo trabalhadas na cabeça das pessoas, e aqui na nossa região, especialmente em Blumenau, se criou um certo limitador ao PT. O PT aqui já foi majoritário, já elegeu o prefeito, já fez votação expressiva para governador, e desde 2014, talvez até um pouquinho antes, ali em 2012, já começou uma certa decadência eleitoral. E a gente vê que algumas ideias foram estabelecidas assim na cabeça das pessoas. Primeiro, o PT surgiu no cenário político nacional como um partido que defendia a honestidade, fiscalizava o político corrupto, e de repente ele foi misturado naquela onda toda de mensalão e acabou que o partido ficou bem respingado, afetado nessa questão do ponto de vista da moralidade. Então muita gente identificou no PT como um partido que pudesse ter atuado de forma cúmplice da corrupção e muitas vezes até o líder disso, né? Isso foi se criando essa mentalidade na nossa região. Acho que isso faz parte desse teto que se estabeleceu. E tem alguns outros preconceitos. Você falou há pouco que quando começou a estudar e até buscou se aprimorar, né, em gestão pública, avaliava o impacto das políticas públicas. Tem uma política pública do PT que é o Bolsa Família, e que é muito questionado pela classe média. Tem gente que tem raiva, ódio do Bolsa Família. O Bolsa Família atinge o objetivo dele naquele teu estudo de avaliação? Qual é o problema que gera tanto descontentamento em segmentos de uma região rica como a nossa, né? O Blumenau tem um IDH alto, as pessoas têm boa capacidade de compra, tem uma boa condição financeira. Por que tem tanto preconceito e ódio com relação ao Bolsa Família? E onde está errado? Quem são os agentes que erram? Porque quem escolhe quem vai receber o Bolsa Família não é o governo federal, né? É o município. Tu consegue identificar nesse primeiro item, depois nós entramos nos outros, mas nesse primeiro item do Bolsa Família, o motivo desse projeto tão importante, que tinha uma ideia tão positiva, não conseguir ter mais a simpatia de boa parte da classe média? Olha, Roberto, eu queria iniciar essa tua pergunta e resposta, primeiro fazer uma reflexão em relação à polarização, né? Eu vou bem rapidinho, já vou chegar lá. Primeiro que eu acho que a sociedade sempre, historicamente, foi polarizada, né? Você pode ver que depois de 89 o PT polarizou com o Collor, 94, na eleição 94, 98, nós polarizamos com o PSDB. Em 2000... Mas era um conflito diferente. Daí eu vou chegar lá, mas sempre muito polarizado, né? Assim, da questão de polarizar. Eu acho que tem uma diferença com a ascensão da extrema-direita, porque quando a gente coloca essa ideia de polarização, a gente parece que está equivalendo à questão dos dois da radicalização. Mas a novidade desse estilo de polarização é o ódio. O ódio no sentido de que o outro é teu inimigo para ser exterminado. E na minha visão, ele é muito... preocupante, porque daí nós não estamos mais nem falando de polarização, né? Nós estamos falando de um processo de ignorância, nós estamos emergindo numa ignorância política. Um pouquinho do meu papel que eu tento fazer lá na Câmara é dizer, eu tento falar isso. Esse dia eu peguei, não sei se tu viu, uma parte com o Flavinho, e eu peguei o microfone e disse assim, olha, Flavinho, ele tinha ido lá na Paulista, né? Flavinho é o vereador do PL. Ele tinha ido lá na Paulista, onde... o ex-presidente, o inelegível, estava lá falando. Eu disse, Flavinho, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que tu acha que eu vou falar agora, eu vou te detonar porque estava na Paulista e tudo mais. Nós não pensamos igual, nós não temos mesmo vivência de mundo, mas tem uma frase que o ex-prefeito de Blumenau falava para mim, o Décio Lima, que eu nunca esqueço. A política, ela tem que ter lado.
ela tem que ter lado e as pessoas precisam se posicionar. Eu acho que isso é uma coisa que é danoso na política, é quando a gente tenta surfar lá e cá, ficar em cima do muro, eu quero pegar um pouquinho daqui, pego um pouquinho dali, porque o eleitor, ele acaba votando sem muita clareza, né? E eu acho que isso é muito danoso. Eu acho que a pessoa que vota e que entende qual é o lado que tu tá, qual é a tua representação, esse é um ponto, tu já se afirmou. Né? A questão do ódio hoje contra o PT e sobre a questão do Bolsa Família e tudo mais, acho que entra tudo num pacote dessas fake news, dessas mentiras que a gente vê que estão sendo propagadas nas redes sociais, que elas são muito propagadas e que não é de hoje, né? A gente vê, por exemplo, o Bolsa Família, não sei se você sabe, mas a grande maioria das pessoas que entram no Bolsa Família, elas não ficam nem 8 anos no Bolsa Família, já sai porque elas já arrumam um emprego, porque ninguém quer ficar ganhando R$150. As pessoas querem ter uma condição melhor na sua vida. Eu, particularmente, sou um defensor da renda básica, a renda mínima. A renda mínima, o que é a renda mínima? Que eu acho que todo brasileiro tinha que ter um piso ali. Eu acho que esse é um caminho natural. Principalmente com a ascensão da inteligência artificial, que vai tomar muitos empregos. Robotização. A tecnologia vindo, não tem outro caminho para a sociedade. Eu acho que aos poucos, isso vai inclusive impactar muito e vai ter que mudar a cabeça das pessoas com relação à discussão política. Né? Sim, sim. Eu acho que o Bolsa Família é um programa extraordinário, mas assim como todo programa, é evidente que precisa de fiscalização. Para quem receber, que seja justo, quem receba ganha o Bolsa Família. É a mesma coisa que a gente está na história agora da questão da universidade gratuita. Como eu disse no começo, eu fui para a Unisc, eu sei o quanto uma oportunidade pode mudar a vida de uma pessoa. Agora, tu imaginar que 40% desse programa criado pelo governador Jorginho Melo, ele tem fraude, tem pessoas milionárias que tem jatinho, jet ski, iate, lancha, tem pessoas, R$150 mil estão sendo gastos com pessoas falecidas que estão inscritos nesse programa. Então, todo programa na política pública, isso também a gente aprende, tem que ter mecanismo de controle, senão ele vai ser deficitário. O Bolsa Família é fiscalizado pelo município. Sim, pelo município, o Minha Casa Minha Vida também. Ele que cadastra as pessoas e ele que tem a obrigação de fiscalizar. E essa questão de impingir ao PT essa imagem de partido que coaduna com a corrupção? Eu acho que foi uma boa estratégia que a extrema-direita e a direita encontrou para conseguir fazer os seus esquemas que historicamente faziam, porque se tu pegar a lista dos condenados por corrupção do TSE, o PT não aparece nem em 13º, 14º, fica entre os últimos lá em políticos caçados por corrupção. Eu quero aqui dizer uma coisa, e eu quero afirmar, se existir corrupto dentro do PT, tem que sair do partido e tem que ser preso, porque ninguém pode entrar dentro da política, um instrumento tão importante quanto a política, para se apoderar do recurso público, assim como qualquer outro partido. Gente boa, gente ruim, tem em todo lugar. Isso é verdade, tem gente ruim em todo lugar. Mas se tu pegar os grandes partidos no Brasil e pelo tamanho, o PT é um dos últimos que estão lá na lista de pessoas condenadas e caçadas. Agora é evidente que se criou-se uma campanha nacional. Por quê? O que está de plano de fundo? É impedir que uma representação dos trabalhadores e trabalhadoras, das classes populares, chegue ao poder. Isso não é novidade na história do Brasil. Fizeram isso com Getúlio Vargas, fizeram com Juscelino Kubitschek, fizeram com João Goulart. Todo mundo que ousou a ser representação popular no nosso país, tentaram colocar pecha de corrupto, de ditador, de não sei o que lá. Então isso é histórico, né? Eu sou professor de história, então quem remonta um pouquinho da história sabe. Agora é um pouquinho mais viral. Por quê? Porque agora estamos na época da grande inteligência artificial, das redes sociais. Eu acho que a gente tem um grande debate, sobretudo, é como a gente consegue fazer um debate político saudável, né? Um debate político que não entre em ignorância política, porque eu recuo sempre à frase do Bertolt Brecht. Você pode estufar o peito dizendo que odeia a política, odeia os partidos, mas o preço que paga quando a pessoa diz que odeia a política é ser governado por alguém que gosta. E o preço da farinha, do trigo, do pão, do feijão, do arroz, o preço do custo de vida depende da política. Então a gente precisa entrar na política
política, precisa compreender a política, precisa participar da política e precisa ter ação política, porque não é só reclamar, dizer que todo mundo é bandido, todo mundo é corrupto, todo mundo não presta, botar todo mundo numa vala comum, que a gente vai mudar um cenário. Bem pelo contrário, a gente precisa entrar, participar e tentar mudar. Eu estou tentando fazer isso, né? Um pouquinho, eu costumo dizer, a gente vive menos que o papagaio, Roberto da Luz. Um pouquinho que a gente está vendo na minha vida, eu quero dar contribuição, eu não quero ser só um espectador desse palco da vida, eu quero ser de fato um ator político na minha vida. Mas nem todo mundo precisa ser candidato se não quiser. Agora, o melhor político talvez não seja eu, o Jean Volpato, do PT, talvez seja quem está nos acompanhando agora. Então coloque seu nome à disposição, coloque a sua força de trabalho, a sua vontade de mudar, que quem saiba possa nos ajudar a transformar também, né? Agora é inevitável que tem sim uma grande campanha de pregação de ódio contra o PT em Santa Catarina. Tem um certo mito que eles falam que Santa Catarina é rica porque o PT nunca governou, mas é um mito, primeiro, porque é uma incompreensão da história econômica, macroeconômica do estilo de Santa Catarina. Por que as regiões do Nordeste e do Norte são pobres? Qual é a configuração geográfica, geopolítica, pessoal daquele povo? A maioria lá são descendentes, ao contrário do nosso, e eu vou remontar a nossa história aqui, descendentes de escravos. O que aconteceu quando a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea? O que ela garantiu para as pessoas, os escravos, depois, para se manterem na sua vida, construir a sua vida? Deram um pedacinho de terra? Deram uma condição mínima econômica para que essas pessoas pudessem se desenvolver? Não. Cada um saiu dos engenhos de escravo e teve que se virar na sua vida e for ocupar morro, ocupar qualquer tipo de viela para poder sobreviver. Diferente dos nossos descendentes aqui de Santa Catarina. Da minha família eu estou falando, os nossos descendentes de europeu, os imigrantes de italiano, de português, de alemão. O que aconteceu? Os nossos descendentes aqui em Santa Catarina. Por isso Santa Catarina não tem latifúndio. Nós temos micropropriedades, pequenas propriedades, que são a agricultura familiar. Nós somos muito fortes na agricultura familiar de Santa Catarina, porque foram dados para os nossos descendentes pequenos pedaços de terra, pequenos, consideráveis, para poder produzir, para poder gerar renda. Isso foi uma política de governo, né? Então foi dado propriedade. E o que aconteceu se tu pegar, assim, se a gente fazer uma comparação com Santa Catarina? Eu posso dizer que Santa Catarina foi feita a reforma agrária. Santa Catarina foi feita a reforma agrária, que é isso que historicamente o movimento de esquerda, os movimentos populares lutam. Inclusive tem alguns assentamentos em Santa Catarina. Tem em Santa Catarina, mas assim, em Calmon, por exemplo, eu visitei na política de governo foi feita a reforma agrária. Por isso que quando se imaginou, claro que não foi feito com o pensamento de fazer reforma agrária, foi feito porque trouxeram os imigrantes que precisavam de força produtiva para ocupar o solo catarinense. Mas inconscientemente aqui foi feita a reforma agrária porque se dividiu. Você já andou de avião, o Roberto da Luz? Andei pouco, mas andei. Você já olhou lá de cima para baixo e viu o que são as cidades? É lindo olhar, né? São micropartículas as cidades. Existe uma imensidão de terra. E você imaginar que um ser humaninho hoje nasceu lá no Hospital Santo Antônio e tu imagina a compreensão do mundo. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Quem é dono do mundo? Quem é dono do planeta Terra? Pois é. Quem é dono do planeta Terra? Essa pergunta é que as pessoas às vezes não se fazem, né? E tu imaginar que esse ser humaninho que nasceu hoje no Hospital Santo Antônio, ele vai ter que morar embaixo da ponte, enquanto aqueles... quando a pessoa fala em reforma agrária, eles acham que alguém vai ocupar o seu terreno, gente. Nós estamos falando de bilhões e milhões, assim, que tu não consegue, é igual tu olhar o mar, assim. Tu olha o mar, tu não olha o fim. Existe uma pessoa só que ganhou, ele não trabalhou para ter a propriedade, ele ganhou a herança, dimensões enormes de propriedade de terra, que é improdutiva no nosso país e que está lá até hoje, em séculos existe aquilo lá. E quando se forma em reforma agrária, a pessoa está achando que a gente está falando da propriedade. Esse ser humaninho que nasceu hoje no Hospital Santo Antônio, ele vai ter só o direitinho de morar ali embaixo da ponte e ainda vai vir um prefeito qualquer com um TikTok e dizer que ele é bandido quando ele crescer. É que essa é a verdade. Algumas pessoas, uma boa parcela da sociedade, eles têm uma visão muito reduzida da nossa existência, o que é esse planeta Terra, o que são as convenções, o que são as terras e o que é o direito natural. Então eu digo para ti, por exemplo, eu tenho um cliente, inclusive quase amigo assim, de uma convivência, né, longa, e um dia ele chegou para mim e disse: doutor, eu gosto muito do seu trabalho, tal, agora na política eu penso diferente do doutor. Eu sou pobre,
mas com cabeça de rico. Eu sou de direita. E tem muita gente que tem essa concepção. Sim, tem, não é pouco. Ele tem a preocupação que determinadas... Por exemplo, eu tenho uma visão mais à esquerda, porque eu acho que economicamente, essa visão que eu tenho, ela melhora a qualidade de vida para todos, inclusive a minha. Né? Porque à medida que você aumentar muito a miserabilidade das pessoas, você cria um estado inviável, né? Perigoso, né? E de consequências, porque em algum momento essa bolha vai estourar, né? Não tem como você viver isolado, a não ser alguns bilionários. Mas sobre essa questão histórica que a direita utiliza em Santa Catarina, que o PT, que aqui tem destaque porque o PT nunca governou, mas de uma ignorância sem tamanho. Também é um equívoco de leitura política, né? Porque Santa Catarina, em todos os municípios, a maioria dos municípios, aqueles relevantes, inclusive o governo do estado, já foi ocupado por pessoas de esquerda. Sim. Né? Os últimos anos mudou um pouco essa concepção, mas também ela não foi feita, ela não é conduzida, Santa Catarina, historicamente, por pessoas de extrema direita. Né? Nós já tivemos grandes cidades de Santa Catarina que foram administradas pelo PT, sim. Blumenau, com reeleição, Chapecó com reeleição, Criciúma. Brusque, Criciúma, Joinville não teve reeleição, mas já governaram, a esquerda já governou Florianópolis, enfim, uma imensidade de cidades. Nós já tivemos senadores aqui de esquerda, né, que lutaram pela redemocratização, muitos deputados de esquerda. E nós já tivemos governos do MDB, na época do MDB da resistência à ditadura, que era de esquerda. Inclusive, o Lula só apoiava o MDB naquela época. Pelo menos era composto, em sua maioria, por pessoas de esquerda. Essa cidade elegeu o primeiro senador resistente da ditadura militar, que foi o Lazinho. Né? Lazinho foi o primeiro senador da resistência à ditadura militar e saiu de Blumenau. Primeira cidade de Santa Catarina que elegeu um senador contra a ditadura, saiu de Blumenau. O Lula já foi o mais votado em Santa Catarina, a Brizola já foi o mais votado, Getúlio Vargas já foi o mais votado, então essa história não está bem contada. Na verdade, é uma estratégia para sequestrar a mente dos catarinenses, né? Mas eu acho que isso tudo está sendo ainda... Mas, de certo modo, conseguiram construir um teto. Sim. A gente tem visto nas últimas eleições que fica ali a eleição presidencial, depois isso acaba refletindo nas eleições municipais. O PT consegue 20%, quando muito 25% dos votos. Conseguiu na eleição passada colocar o 10º no segundo turno da eleição para o governo do estado, porque tinha vários candidatos da direita. Né? Em Blumenau tem conseguido sustentar, manter a deputada federal, fazendo votação, mas tem um teto. E agora tu tens um desafio, tu é o presidente do PT. Se tivesse uma votação muito expressiva para deputado, tens uma suplência de deputado também, né? Deputado estadual. A gente fez quase 13 mil votos na minha primeira eleição da minha vida. Qual é a tua suplência? Nós ficamos na sexta suplência, mas a nossa suplência para a terceira tem uma diferença de 200 votos. E tem alguma expectativa de assumir em algum momento, não? A gente tem expectativa. O PT faz rodízio, né? Então agora tem mais a Lucy Schweinak na minha frente. Né? Tenho expectativa, mas também... Agora o regimento interno da Câmara permite esse afastamento, né? Sim, sim. Mas e o teu desafio como presidente do PT? Foi eleito recentemente presidente do PT. Como é que tu vai mudar esse teto? Como é que tu vai vencer esses preconceitos, essas ideias que foram estabelecidas contra o Partido dos Trabalhadores? Tem mais um que eu não quero esquecer depois, mas mais um ponto que eu quero te questionar também, te perguntar o porquê desse ranço com relação a essa situação. Mas como presidente do PT, o que tu pretende fazer nesse momento para tentar superar esses limites e tornar o PT novamente competitivo em Blumenau? Bom, eu vou ser bem sério para ti, Roberto, que eu acho que para a gente ter êxito, primeiro que a gente não pode partir da premissa de vencer limite ou preconceito. Eu acredito que nós precisamos fazer um grande planejamento de ouvir a cidade, né? Porque eu sempre acho, e aí eu vou falar um pouquinho também da minha visão como na política, a gente sempre quer achar a solução de tudo, né? Eu vejo muito assim, me incomodava muito isso na política. É político que quer propor projeto, político que quer dizer que tem que construir um hospital, tem que construir isso e aquilo, só que só esqueceram de perguntar para o povo o que ele quer, né? Então eu acho que primeiro nós precisamos, qual que é o nosso grande desafio? Fazer uma grande consulta popular, entender a mente do blumenauense. Por que às vezes ele deixa de votar num projeto que vai garantir
mais saúde para ele, que vai garantir uma escola, uma creche de qualidade, vai garantir mais desenvolvimento pessoal para ele, né, para apostar num projeto que a gente sabe que já está ali, ó, que acabou de aumentar em 16% a taxa de esgoto, tá obrigando um caminhão limpa-fossa a entrar dentro da casa, mas não eram os comunistas que ia obrigar a entrar obrigar que tu tem que ser a empresa que ele quer, não era aquela empresa estatizada que fazia isso, é o PL, é o Partido Liberal. Monopólio, não é os comunistas que davam monopólio. Então, assim, eu, por essência, eu sou um social-democrata, né? Eu entendo que a sociedade as pessoas precisam estar bem, saudáveis, economicamente estáveis, para poder ter um desenvolvimento social, humano, com qualidade. Então, nós precisamos ouvir as pessoas, o que as pessoas querem. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente precisa fazer um grande censo, junto com os militantes do PT, e ouvir, sabe, nos bairros, a gente fazer essa estratégia de escuta, sabe? Eu lembro que a gente tinha aqui em Blumenau, na época do governo do presidente, do prefeito Décio, que era o orçamento participativo. Não sei se você lembra que era fantástico. Era o orçamento, quem dizia que se a ponte ia ser construída naquela rua, era quem morava naquela rua. E de fato envolvia as pessoas, envolvia as comunidades, envolvia as associações de moradores. Eu acho que foi assim, tenho 54 anos, então vivi muita coisa já. Acho que um dos momentos de maior participação efetiva da população foi no orçamento participativo. Exatamente. E assim, a segunda questão é a gente parar de teoria e ir para a prática. Eu tive um grande ensinamento na minha vida, que ele foi dado pelo ex-prefeito Décio Lima, aqui em Blumenau, no dia que o Lula estava no sindicato do ABC Paulista. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. A população, Roberto, tu imagina um mar de gente. Eu olhando assim lá do sindicato, estava do lado do 10 da Ana, um mar de gente assim na rua. Todo mundo, não se entrega, não se entrega. Aquilo me arrepiou. O deputado Vicentinho, não sei se tu conhece, deputado Vicentinho, vinculado à CUT, tu deve conhecer muito bem, tu sempre esteve nesse campo também da luta social e política. O deputado Vicentinho chorando, disse pro Lula assim, Lula, não se entrega, Lula, não se entrega, vamos pensar em alternativa. O Lula botou a mão no pescoço do Vicentinho e disse o seguinte, Vicentinho, o rio às vezes fica turvo, às vezes ele transborda, ele sai do seu leito original, mas ele sempre vai voltar para o seu leito normal. Então aquilo me marcou muito. E paralelo a isso, eu tive um outro ensinamento, que vem um militante daqueles bem aforidos e disse, é um absurdo que naquele carro de som que tem ali na frente do trio elétrico, aquela população toda lá na rua, a gente não tem uma bandeira do Brasil lá pendurada. E aí o prefeito Décio, esse-prefeito Décio, olhou para ele e disse, companheiro, é um absurdo mesmo. Vai lá e coloca a bandeira do Brasil. Aquele cidadão ficou mais vermelho que a bandeira do PT. Aí, daqui a pouco, por um infortúnio do destino, chegou atrás dele, tinha um outro cidadão, que aí o cara disse, não posso botar que eu não tenho a bandeira do Brasil. Chegou um cidadão que estava com uma mochilinha, ele ouviu a conversa, não seja por isso, aqui está a bandeira do Brasil. Roberto, esse cidadão nunca mais vi. A bandeira do Brasil não foi colocada lá no trio elétrico, depois apareceu, mas foi a montagem lá, mas não foi por ele, porque era outra bandeira. E ali também eu tive um grande ensinamento, porque muitas vezes a gente quer sempre apontar o que precisa mudar, mas a gente tem muita gente para avaliar o que precisa mudar, o que precisa fazer, mas não tem muito poucas pessoas para fazer. E esse é um problema que eu trago, não é da política, não, é para nossa vida, em tudo, na empresa que a pessoa trabalha, no nosso ambiente. A gente tem muito técnico de tudo, né? A gente tem muitas pessoas que querem dar opinião de tudo, que são especialistas, que entendem de tudo, mas na hora de contribuir, na hora de ir para a rua, de conversar, de dialogar, de pensar a construção, é muito pouco que a gente vê para construir junto. Para opinar, tá cheio de gente. Eu acho que é uma das coisas que eu quero fazer isso também. Vamos construir. Quem é que nós temos aqui, que nós temos para realmente fazer? Então, eu acho que fazer esse levantamento, quem está disposto a construir, eu acho que esse é o segundo passo. E o terceiro passo é pensar, realmente se fortalecer junto com a comunidade. A gente precisa disputar de volta associações de moradores, estar junto no movimento estudantil, onde historicamente o PT sempre teve. Nós temos que estar muito presente também nos meios de comunicação. Nós temos uma nova era, já passamos a Revolução Industrial, a Era Moderna, a gente passou a Era Robótica, agora nós estamos na Era da Inteligência Artificial. Nós estamos numa outra era, uma era que tu olha na rede social um vídeo de uma pessoa falando e a pessoa não é a pessoa.
Gente, é muito perigoso, inclusive, isso, né? Como é que nós vamos distinguir isso tudo? Mas nós precisamos, de fato, entender como funciona esse processo de comunicação, como funcionam os algoritmos, como é que eles agem, para a gente poder também fazer o diálogo junto com a sociedade, porque senão só vai ficar uma narrativa, né? Então, esse enfrentamento de mudar essa imagem, tu acha que é um processo mais natural do que algo a se enfrentar de forma organizada e deliberada? Eu acho até que ele é deliberado, ele é enfrentado, mas eu sempre acho tudo, quando a gente faz algo com motivo, assim, de obrigação, já não acontece, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma natural. Tudo isso, ele precisa, é deliberada, tem que ser enfrentada, mas quando tu faz com esse peso, essa carga, eu vou dizer pra ti, em 2022 foi a minha melhor eleição. A de 24 não foi tão boa, apesar que a 24 eu ganhei a eleição e 22 eu perdi. Porque 22 eu não tinha o peso da vitória. Eu fui candidato sem preferência. Se eu fizesse 2.000 votos, 3.000 votos, 1.000 votos, eu era a primeira eleição que eu tive, né? 24 eu já vim como favorito. Aquilo é muito pesado para mim ser favorito. Tem gente que gosta dessa pecha. Eu não gostava, porque eu acho que aquilo pesava, entendeu? É uma eleição de risco, né? É uma eleição de risco, é pesado. Eu nunca esqueço que eu te encontrei na BB, não sei se você vai se lembrar, e você disse, Jean, é arriscado essa tua candidatura, né? Porque inclusive você pode se desmoralizar politicamente, dependendo do resultado. Tu tens uma eleição, e eu já tinha dito para ti naquela época, praticamente consolidada para deputado estadual em 2026. É uma eleição, não existe eleição certa, mas ela está construída. Isso. Né? E uma derrota tua em 24 poderia atrapalhar esse caminho. Então, era uma eleição de risco e tu enfrentou. Mas nós temos eu tenho particularmente... Agora, tu te aproximou ainda mais da vitória em 2026. Isso, mas eu tenho uma coisa assim, que eu adoro pedir voto. Adoro, gosto de conversar com o eleitor, entregar meu panfleto, dialogar de proposta, mas eu odeio pedir apoio. E as pessoas não entendem muito. Porque qual que é a diferença de tu pedir um apoio e pedir voto? O apoio é aquela coisa de eu chegar pra ti, digo, Roberto, me apoia nessa eleição, porque, cara, eu preciso da tua ajuda. Comprometimento, né? É também, mas eu acho que o apoio ele não deveria acontecer, porque ele tem que ser algo natural, não tem que partir de mim. Tem que partir de ti dizer assim, Jean, eu vou estar contigo porque tu me representa. As tuas bandeiras é legal pra mim. Porque a partir do momento que eu tô te convencendo a votar comigo, gera o comprometimento e gera também algo muito forçado, entendeu? O voto já não. O voto eu vou lá, eu peço pra ti e vou te convencer e eu vou dialogar daquilo que eu quero representar. Que nós vivemos, ela gera até uma certa expectativa de compromisso. Tem isso também. Então, assim, não gosto. É quase um pedido de namoro. É bem isso. Vocês são dessa nova geração do ficar, é a diferença entre o ficar e o pedido de namoro. Olha, eu já tô naquela geração do ficar, mas eu acho que já tem outra aí, porque só vai ser. Tem mais um ponto que eu acho que é um desses motivos, talvez, do ódio ou da resistência ao PT, que é o aspecto religioso. Se você pegar hoje, onde o PT tem talvez o maior número de rejeição, percentual de rejeição, é no segmento evangélico. Isso tem a ver também com a questão LGBTQI+, que o PT, né, os partidos de esquerda, e tu também tens como bandeira de defesa. E aí tem um aspecto natural. Uns porque pelo embasamento da Bíblia, né? Alguns até que já abortaram, mas são contra o aborto, mesmo aqueles previstos na Constituição, que é em caso de risco de vida da mãe, em caso de estupro, em caso de bebê sem cérebro, né? Anencéfalo. E aí misturam tudo isso e misturam também o preconceito, que eu não sei se é um preconceito por medo, né? Porque o LGBT, ele sofre muito. Né? Então, se tu perguntar para um pai, tu quer ter um filho LGBT? Eu não quero, porque ele vai sofrer, ele vai ficar exposto. E para algumas pessoas, eles têm uma ideia de quem é de esquerda ou quem é do PT, faz propaganda para a pessoa ser LGBT, convida as pessoas para ser LGBT. Qual é o papel real teu, do teu ponto de vista, da esquerda, do PT, com relação a esse segmento? Roberto, eu primeiro acho que tem algumas coisas na nossa vida, e eu vou dizer pra ti que eu já tive essa conversa com pessoas, inclusive da esquerda, falando que eu não deveria fazer essa defesa.
tive pessoas da direita e outras pessoas, mas eu acho que tem algumas coisas na nossa vida que a gente não pode abrir mão. Se eu disser pra ti que eu não gosto de ti porque teu olho é castanho, tu vai me dizer que eu sou intolerante, não é? Por quê que eu sou intolerante? Porque qual é o teu poder de mudar a cor do teu olho? É nula? Eu vou dizer, eu nasci assim. Eu nasci assim. Não é nula. Hoje eles já fazem uma cirurgia de mas mudança. assim, dá pra fazer artificialmente, mas humanamente é impossível. Qual o teu poder de mudar o teu tamanho? Eu acabei de dizer que eu não sei se eu falei isso ao vivo, mas aqui no podcast, mas eu tenho 1,71. Eu sou abaixo da média nacional. A média nacional... 1,71 também. A média nacional é 1,73. Mas o meu poder de aumentar o meu tamanho é nulo. O meu poder, aliás, não é um poder de um homossexual. O poder de uma pessoa heterossexual, bissexual, homossexual, de mudar a sua orientação sexual, é nula. Se esses conservadores estão me falando que eu posso mudar a minha orientação sexual, então eu estou achando que esses conservadores podem mudar deles também. Porque se eles acham que a sexualidade é volátil, então, de repente, alguns desses conservadores precisam se encontrar realmente na sua própria sexualidade. Porque eu tenho certeza que eu não tenho essa opção. Não é uma opção sexual, por isso que é errado dizer. É uma orientação. A gente nasce assim. É nascença, não é opção. É evidente que alguns oportunistas, e aí eu faço uma ressalva, não acho que é a igreja, não acho. Existem pessoas dentro da igreja, existem, assim como tem pessoas dentro da política, pessoas dentro do meio que aprenderam que o ódio mobiliza. E infelizmente é uma verdade. Mas tem uns incautos, tem pessoas que acreditam em tudo que houve, né, Jean? Sim, tem uns ignorantes também, mas é aí que eu ia chegar. Tem gente que prega o ódio porque é de natureza, eles gostam de odiar, né? E aí Mandela dizia, se as pessoas podem aprender a odiar, podem aprender a amar também. Então esse eu ainda acho que tem opção. Agora tem aqueles que fazem realmente por oportunismo, por mobilizar mesmo. Então, infelizmente, tem uma passagem. Como arma de campanha. Arma de campanha. Logicamente, porque está dentro do catecismo dessas pessoas que aquilo é errado. Mas talvez eu não me fiz entender na minha pergunta, porque não é exatamente com relação à tua pessoa. Sim, não, mas eu digo o porquê é importante, do teu ponto de vista político, independente da tua sexualidade, porque tem gente dentro da esquerda hétero que defende essa bandeira de proteção LGBTQI. Qual é a importância disso, de defender essas pessoas? Elas são vulneráveis? Elas precisam? Isso é para conquistar? É para as pessoas se transformarem em LGBT? Ou é para receber essas pessoas para que elas possam conviver? Qual é a visão de vocês nisso? Qual é o papel? Eu não tenho dúvida que é preciso, é urgente, é necessário. O Brasil é o país do mundo em que mais mata as pessoas LGBT. Numa contradição, também o Brasil é o país do mundo que mais mata pessoas transexuais, e o Brasil é o país do mundo que mais consome pornografia transexual também. Isso são dados, né? Isso é só para a gente começar a pensar. Ali já é um ponto por que é a necessidade. Não estamos falando de defesa de sexualidade, por isso que há uma incompreensão. Nós estamos falando de políticas públicas para que esses índices não se repitam, para que as pessoas, independente de qual sua orientação sexual, vivam a sua vida como todo mundo vive a sua vida. Eu não gosto de ficar classificando ninguém com a sua orientação sexual, ninguém gosta. As pessoas LGBT não gostam, com uma plaquinha, eu sou. As pessoas querem só viver a sua vida. Todo mundo quer viver a sua vida, mas se faz necessário se unir e se organizar frente a dados e estatísticas, assim como as mulheres têm se organizado contra o feminicídio, assim como a população negra ainda sofre desigualdade de renda salarial. É preciso tipificar o problema, porque senão tu não vai combater ele. É igual eu sempre comparo com uma doença, né? Tu não toma qualquer remédio para matar a tua doença, tu não toma qualquer antibiótico para matar aquela bactéria, tu tem que ter o remédio preciso para matar aquela doença específica. Então tu também não usa qualquer instrumento para matar a LGBTfobia, né? Você precisa ter uma organização política, e aí não é ativismo. Eu, por exemplo, eu vou voltar à minha questão pessoal, ver minha vida toda vendo novela de mulher e homem se beijando, porque na minha época não tinha dois homens se beijando, e não gostei de mulher porque eu vi uma mulher e um homem se beijando. Eu não acho que isso vai interferir, não acho, tenho certeza que não vai, porque as pessoas são o que são, e aí eu queria
queria fazer um recado muito importante para o pai e para a mãe: não julgue seu filho, acolha sua filha, acolha seu filho, porque ela vai ser o que ela é. É inúmeras as pessoas e as mães que eu encontro. O número de suicídio de pessoas LGBTI+, é enorme no nosso país. Na nossa cidade não é divulgado, porque não se divulga suicídio, mas é enorme o número de suicídio de jovens adolescentes que são LGBTs, que não são acolhidos por uma ignorância, às vezes do pai e a mãe. Depois os pais chegam até mim me abraçando e dizendo: por que eu não refleti isso que tu tá falando? Por que eu não pensei? Por que eu acreditei em oportunista que queria mobilizar para depois me dar dízimo? Por que eu fui acreditar em político que queria só meu voto para depois virar as costas? Porque na hora do velório da minha filha, na hora do velório do meu filho, nenhum desses estavam lá. Entendeu? Então é um recado que eu dou: acolha sua filha, acolha seu filho e abrace ele. É verdade, e aquilo que tu falou no começo, muitas das preocupações do pai e da mãe às vezes não é nem de aceitação, é da violência, tem que ter mesmo, mas venha junto lutar uma sociedade sadia, porque a doença está naqueles que têm um pensamento totalmente equivocado, totalmente discriminatório, né? Então nós precisamos combater esse mal que ainda afeta a nossa sociedade, que é o preconceito de todas as raças, origens, religiões também. Que bonito, né? Nós temos 5.000 religiões no mundo. Que bonito em poder conviver de forma harmônica, todo mundo respeitando as suas diferenças. Né? Temos 5.000 religiões catalogadas no planeta. Então isso é fantástico. É claro, nós temos predominância mais de uma, de outra. Em determinada região é o Islã, outra determinada é o catolicismo, outra é o protestante. Mas tudo certo. Cada um... Eu não preciso dialogar contigo, só dialogo contigo se tu for do Corinthians, se tu for do Flamengo, se tu for do Vasco. Ser do Inter. Nós podemos conviver, né? Eu acho que é legal todo mundo, porque que chato seria se todo mundo torcesse pro mesmo time, então não ia ter campeonato, ninguém ia divertir. Então, o que faz a magia é a pluralidade e diversidade. A diversidade não é só sexual, não. A diversidade de ideia, de cor, de pensamento. Isso que faz a magia da vida, é a diversidade. E os segmentos radicais, eles entenderam que dava para catalisar isso como efeito voto, né? Buscar resultado de representação. E aí inverter uma série de situações, talvez até porque eu acho que na escola seja o primeiro espaço de preconceito que a criança LGBT encontra. Então ali tem que ter acolhimento, e muitos professores tinham essa preocupação, e tem que ter orientação da escola também para a proteção dessas pessoas, né? E aí se criou uma história de kit gay que não consegue tirar da cabeça dessas pessoas. Que nunca existiu, né? Eu tenho um conhecido, sim, pessoas conhecidas de 30 anos, e que não era assim, se radicalizou. Inclusive, por infelicidade, ele está preso pelos atos de 8 de janeiro, era aqui de Blumenau. Um pouco antes dele ser preso, ele esteve aqui no meu escritório conversando comigo, e com umas ideias radicais, malucas, eu disse assim: rapaz, te afasta disso. Aí ele me justificou o seguinte: ele é evangélico, ele acredita muito fácil, porque o evangélico tem essa questão, que ele é crente, ele acredita em tudo que lhe passa. Aí eu disse para ele: tá, mas tu não pode acreditar no pai da mentira, né? Ele acreditava piamente naquela história de mamadeira de piroca. Ele acreditava naquilo. Tanto ele acreditou naquilo que ele acabou sendo preso. Então, às vezes, a gente tem que conversar sobre essas coisas para que as pessoas possam, em algum momento, refletir sobre isso. Às vezes, as pessoas, por crença tal, por exemplo, o aborto em caso de estupro. Você imagina você forçar uma pessoa, né, estuprada a ter que carregar aquilo durante, né, aquela situação durante meses, trauma, né? Forçar uma gestação, e depois ainda, você vai ter que você vai doar, você vai doar um filho. E o pior é que a defesa, agora dos conservadores, já foi até além, né? Eles querem que crianças que são estupradas sejam mães, crianças de 9, 10, 11 anos, que não têm uma capacidade biológica de conceber uma outra criança dentro dela, né? Agora, eu asseguro para você, se você pegar cada um desses conservadores e falar o seguinte: você tem filha? Tenho. Você acharia normal, você aceitaria a sua filha de 9, 10 anos ter a concepção de outra criança, mesmo sabendo que isso poderia matar ela? Ele ia dizer que não. Então, assim, é muito fácil tu falar, né, a tua concepção para os outros quando a dor, o calo aperta no seu próprio
no seu próprio pé é outra realidade, né? Então, eu acho que, primeiro, Roberto, quase 90% dos conflitos do mundo se resolveriam se a gente tivesse a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que a grande parte das guerras, da disputa, dos conflitos, se a gente tivesse essa capacidade de se colocar no lugar do outro e refletir na posição, né, que a gente está, e se fosse comigo, a gente eliminaria 90% das guerras, dos conflitos, do ódio do mundo, na minha opinião. Eu anotei aqui, Jean, para perguntar para ti se ser de esquerda ou ser socialista em 2025 no mundo globalizado e de economia de mercado, se ainda faz sentido. Mas tu já me respondeu que tu é social-democrata, né? Essa é uma linha política que eu também me identifico, desde que eu comecei a fazer política, alinhado ao trabalhismo, que era a social-democracia. Muito embora um amigo meu, né, socialista, esses dias destruiu a minha social-democracia. Porque o que eu acho assim? Primeiro assim, vamos lá para as teorias de Karl Marx, né? Eu acho que o comunismo, qual é a experiência comunista que a gente tem no mundo, né? A experiência comunista. Tivemos a China, nós temos a União Soviética, nós temos Cuba, mas o comunismo, o socialismo, ele é um processo em construção. Ele não é uma teoria pronta, né? Ele não é algo que está dado. O capitalismo, ele é uma teoria econômica pronta. Cuba não dá para usar como referência, porque Cuba é uma ilha muito pequena e sem riqueza suficiente para viabilizar um projeto próprio, né? Sim. Mas a gente teve o modelo soviético e tem agora esse socialismo chinês, que é uma coisa impressionante, né? Sim. Porque lá está produzindo riqueza, distribuindo riqueza e comandando o comércio no mundo, social desenvolvimento, né? Extraordinário, né? Eu acho que é uma experiência exitosíssima da China, né? Então é isso. Eu acho que é. O socialista é o quê? É aquele cara que pode tremer frente a toda a injustiça do mundo. Eu sou socialista. Então, assim, o que te define? Qual é a ideia? Isso é muito amplo, né? Então, eu vejo, por exemplo, se nós for pegar a teoria econômica, falamos agora, a China, né, consegue fazer uma ponte que a gente demora aqui 30, 40 anos, às vezes, para acabar, eles fazem em 2 semanas, porque conseguiram fazer através de um processo de nacional desenvolvimento indutor através do Estado. Agora vamos pegar Santa Catarina. Santa Catarina é socialista, é comunista, nós temos a Celeste, que é pública, nós temos a Casan, nós temos... São instrumentos de desenvolvimento importantes, porque se estivesse na mão da iniciativa privada, não ia conseguir fazer esse desenvolvimento. E se a gente for conversar com as pessoas sobre isso, né? Se você for discutir, mas e a questão de escola pública, e a questão do SUS, né? A questão da serviços públicos como água, luz, esgoto, que deveriam ser públicos e que nós precisamos muitas vezes do Estado. Até empresários precisam do Estado, porque eles querem o financiamento da safra, eles querem o financiamento da empresa, né? Enfim, as pessoas às vezes esquecem. Eu sempre digo o seguinte: a gente tem que aprender a conviver com ambos os lados. Sim. Eu acho que a sociedade precisa da direita e da esquerda, é uma coisa necessária, assim como o centro. Tá? Nós temos que cuidar com os radicalismos, mas até o radicalismo em determinado momento a gente precisa, para acordar, para mexer, para fazer você refletir. E algumas pessoas têm a impressão que, hoje eu ouvi um comentário, hoje de manhã, numa padaria onde eu parei para tomar café, o cidadão assim, graças a Deus lá é a direita. Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, graças a Deus que o Brasil, o presidente é o Lula, porque né, se nada acontece sem a vontade de Deus, né? Mas, enfim, eu acho que a nossa social-democracia é a democracia em primeiro lugar, né? Sim, e as pessoas terem a liberdade de produzir. O Estado, acho que deveria ser o grande fomentador do desenvolvimento. Muitas vezes falha nisso, né? Eu acho que tem algumas coisas, na minha concepção, que realmente tem que estar na mão do Estado. Por exemplo, coisas que afetam aos recursos naturais, né? Você não vai privatizar água, né? Não tem como privatizar água, privatizar os recursos energéticos. O resultado para a população não é bom. Não é bom, e a gente está vendo aqui, né? Porque a gente teve o processo de privatização do saneamento do esgoto. As pessoas estão com raiva agora, estão vindo em cima de quem? Dos políticos de esquerda para tentar resolver o problema da privatização que foi feita lá em 2009, né? E estão pressionando. Mas tu não vai fazer nada, mas nós fomos contra a privatização, gente. Eu tenho um primo que votou na direita, defende a direita, briga pela direita, né? Já teve uma posição diferente, mas aí
Ele veio questionar sobre a aposentadoria dele. Eu disse, não, tu não vai mais te aposentar. Agora não, só com 65 anos. Mudaram a lei e foi no governo que tu defende. Não, mas vocês não fizeram nada. Vocês não foram para a rua, isso não pode ser verdade. Exato. Eu disse, é verdade? Sim. Não dá para as pessoas resolverem tudo. E vocês sabe o que é opção? pior disso tudo? É que nós vamos lá mesmo. E nós vamos lá lutar e defender de volta. Mas vamos defender, porque de essência nossa não adianta mesmo Pois tendo... mas aí o pessoal fica falando mal do sindicato, fica falando mal de quem defende o sindicato. A aposentadoria, a previdência social faz parte disso. Eu sempre, quem vem me falar, eu toda... disse assim, ó, legal, vamos falar, mas devolve teu 13º, abre mão das tuas férias, abre mão das conquistas trabalhistas, porque é tudo fruto de luta dos trabalhadores e trabalhadoras, e não existiria nenhum tipo de luta, e como não há no mundo nenhuma luta possível sem organização. E o sindicato é uma forma de organizar a classe trabalhadora e de fazer um contrassenso, né? Aquilo que tu falou, né? Que não é a radicalização, é fazer que na balança não tenha um pêndulo para cá ou para cá. Então, o sindicato ele é importante para, na balança da relação minimamente humana lá naquela empresa, você tem um balanço, né, que não se pende nem para um lado nem para o outro. E aí as pessoas, esse tempo eu vi também um cidadão reclamando que ele não queria pagar nada para a Previdência Social, recolher INSS, que era problema dele, que ele queria administrar o dinheiro dele, né, não depender do governo para nada. Tudo certo, beleza. Aí ele atravessa a rua, é atropelado, né? E cadê o seguro do IPVAT? Aí, não, a conta dele quem vai pagar? Ele não tem reserva para isso, ele gastou, ele é egoísta, né? Ou guardou lá, que vai ser insignificante, nós vamos ter que pagar essa conta. Talvez ele vá ficar inválido para a vida toda. Como tinha pessoas, não, eu vi motoboy que queria acabar com o DPVAT, agora sofre um acidente, não, mas eu não tenho mais direito? Não. A família, às vezes, era o único recurso que tinha para pagar o féretro do filho, do pai, do irmão que estava trabalhando e que morreu na moto. Não tem mais, acabou. E algumas pessoas aplaudiram, porque deixamos de pagar um trocadinho. A sociedade tem que ter noção que individualmente nós somos muito frágeis, né? Sim. Mas nós já estamos indo para a parte final do nosso bate-papo, depois nós vamos aproveitar vários cortes disso, tá? Até para não ficar cansativo para quem está nos acompanhando, mas eu quero falar um pouquinho sobre o governo Lula. Me parece, eu tenho a impressão, que o governo Lula ele está engessado pelo Congresso e entregando muito menos do que se esperava. Eu não vou comparar com o governo anterior, né? Porque se eu for comparar o Lula, eu faço um comparativo com o primeiro e o segundo governo dele, tá? Dentro dessa expectativa. Os demais governos, dos quais eu acompanhei desde 89, ainda acho que ele é o que mais está entregando. O governo anterior do Bolsonaro passou por uma pandemia, era um governo ruim também em termos de entrega, então não dá para ser parâmetro comparativo, mas se esperava mais do presidente Lula. Roberto, o que eu gostaria de destacar aqui? Primeiro, uma constatação. A esquerda nunca foi maioria no Congresso Nacional. Isso é uma constatação, não é uma opinião. Na história, a gente nunca foi maioria. Eu iniciei falando que o Lula, quando assumiu o governo, disse realmente ele já tinha-se uma preocupação de como seria esse Lula 3 com um Congresso extremamente conservador, com a maioria da bancada, inclusive do PL. O PL elegeu quase 100 deputados. O Centrão, que a gente sabe que o Centrão tem fome de poder, tem fome de espaço. E como seria essa relação? Porque a gente já tem a memória, inclusive, de outros governos. Por exemplo, a fragilidade que foi a base da presidenta Dilma na época em que ela sofreu o impeachment. O Lula disse que dialogaria, né, como ele tem dialogado. Agora, o que acontece? Tem uma boa parte do Congresso Nacional que ele tem um dono, que é aquilo que eu falei no começo também. Por que eu me sinto muito livre aqui de fazer a minha ação enquanto legislador, enquanto vereador? Porque para mim quem manda em mim é o povo. Mas uma boa parte do Congresso, quem manda nele é o sistema financeiro. É o grande capital. E o grande capital, que eu quero dizer, são aqueles bilionários, aqueles que têm grande propriedade. E aí quando o Lula, por exemplo, vem com uma proposta de isentar até R$5.000 o imposto de renda, e aí o sistema financeiro já olha, tem uma coisa estranha ali, ele quer isentar, mas é verdade que vai ter que, os mais ricos vão ter que contribuir. E o Lula fala isso, é preciso ter justiça. Por que o seu José
né? O seu José, pedreiro, que está com o seu carro ainda para emplacar semana que vem, vai ter que pagar o IPVA dele, mas o dono que tem um iate, um jatinho, aquele bilionário, não precisa pagar nenhum tipo de encargo do seu jet ski, do seu iate, do seu helicóptero, né? Então hoje no Brasil, vamos ser bem sinceros, quem paga imposto é o pobre, é o trabalhador. O rico não paga imposto no nosso país. Ou paga pouco. Ou paga muito pouco, né? Mas se for até para botar na balança, é irrisório o que o rico paga. E aí quando o Lula propõe que a isenção vai ser até 5 mil, já acende um alerta ali no Congresso e começa a ter toda uma movimentação do poder econômico e tudo mais. E sempre foi assim, não é de agora. E até 5 mil, na verdade, é um valor de sobrevivência dos custos do dia a dia. O que está sendo convidado, o capital a pagar, o mais rico, ou o rico milionário, é sobre lucros e dividendos, né? Exato. É preciso ficar claro isso. E nós estamos falando de 144 mil pessoas no nosso país, que são multimilionários aí, que vão pagar um pouquinho a mais para isentar 10 milhões de brasileiros de pagar o imposto de renda. Nós estamos falando dessa compensação, até para as pessoas entenderem. Então, é claro que ia ter reação, está tendo reação. Eu acho que o governo ele precisa dialogar mais. Quanto mais diálogo, melhor. Acho que a política é a arte do diálogo. Você fazer a arte da política é saber dialogar, que é difícil. A democracia é um sistema de confronto permanente. Democracia não é fácil. Mujica já falava que a democracia tem inúmeras imperfeições, porém, é o sistema que conseguiu chegar com a maior qualidade possível, é o sistema democrático. Não existe outro, não foi inventado outro. Então o Lula tem esse desafio realmente, porque nós não temos maioria no Congresso. O Congresso é formado em maioria pela direita, extrema-direita. Sempre foi assim, 500 anos do Brasil, nós nunca tivemos maioria, salvo se eu estiver muito enganado na história. Você lembra algum momento no nosso país que a esquerda foi maioria? Recente, não. Nunca passou de 10%, 15%. Nunca. Sempre foi irrisório. E aí é uma crítica que eu faço, inclusive internamente, dentro do Partido dos Trabalhadores. 20%, 25%. Sim. Que eu acredito que o PT ele sempre foi um partido que focou muito na eleição nacional. Desde 1989, na primeira eleição do presidente Lula, sempre com o objetivo de ganhar a presidência da República. E eu espero que o nosso novo presidente do PT, o Edinho, assim como quando a gente tiver o nosso novo presidente ou presidenta, porque está em disputa em segundo turno entre o Fabiano da Luz e a Luciane Carminati, quem ganhar a eleição consiga entender que nós precisamos planejar, fazer com todas as forças democráticas, não pode ser uma tarefa só do PT, né, com a grande raio-x que tem o Brasil, a disputa para o parlamento. Nós precisamos mudar essa nossa concepção, porque não adianta só ganhar a presidência da República, nós precisamos ganhar a presidência da República e transformar politicamente a vida das pessoas através das iniciativas legislativas, porque não dá para governar por decreto. Não é possível, é impossível governar por decreto. O presidente Lula tem feito seu esforço, ele já anunciou que vai vetar o aumento do número de deputados, sou contra. Aumentar o número de deputados, para que nesse momento do nosso país? Só para ter uma ideia, hoje, com o cenário que já está com os deputados, nós temos mais deputado do que cadeira lá dentro do parlamento. Hoje, só com hoje, fora aumentar. Então eu sou contra. Eu acho que nós temos que debater realmente os problemas reais. Agora, o Congresso não pode virar as costas para o povo, né? É um Congresso que não quer debater a diminuição da jornada de trabalho. Nós temos um debate forte em relação à escala 6x1. Imaginar que um ser humano tem que trabalhar 6 dias por semana, folgar apenas um, e ainda nesse dia de folga, tu sabe que ele não vai folgar, né? Ele vai lavar a casa, ele lavar a roupa, vai ter que fazer todo o problema. A mulher é pior ainda, porque a mulher ela tem não dupla, é tripla jornada, trabalhar, cuidar dos filhos, e quem hoje faz escala 6x1 no Brasil também tem identidade, tem cor, tem raça, tem um segmento muito específico na nossa sociedade, que é as mulheres negras, que são as pessoas de periferia, as pessoas mais pobres, que é o povo LGBT. Se quiser entrar lá no shopping no Imarti hoje, vai ver quem está nas barraquinhas lá vendendo capinha de celular de segunda a sábado, que só tem um domingo. Vai lá ver quem é que tá lá. Então, assim, quem historicamente sempre sofreu opressão, quem sempre foi explorado na nossa sociedade.
E eu admiro muito que o presidente Lula está peitando, está tendo coragem de fazer o real debate que é preciso ser feito, mas sempre com muito diálogo, sem, né, a característica de rupturas, né? Ele faz o jeito do Lula, que é o quê? É um sindicalista. O Lula é um sindicalista, ele não vem para fazer revolução, Lula. Lula vem para sentar na mesa e vamos conversar, vamos ver o que é melhor para ti, para mim. Essa é a origem de um sindicalista, né? Ele é um diálogo, é um estadista, é um consenso. Tudo, né? Vamos buscar um consenso. Mas essa mudança da escala 6x1, eu acho que ela é uma necessidade de adequação aos novos tempos. Sim. Nós temos que ter a compreensão que a inteligência artificial vai criar novos empregos e vai extinguir muitos. E nós já passamos por isso. Um pouquinho antes de tu nascer, Jean, em 88, se discutiu com a Constituição a redução da carga horária de 48 para 44 horas semanais. Na época eu era adolescente, mas já trabalhava. E o debate era que nem hoje. Para alguns segmentos sociais, classe empresarial, alguns, vamos usar esse termo que não gosto muito de usar, mas o pobre de direita, algumas pessoas que não têm compreensão da situação real do trabalho, eles faziam uma propaganda ou divulgavam a informação como se o país fosse acabar. Olha, isso vai acabar com o país, não tem como. Como é que nós vamos reduzir, deixar de trabalhar sábado? Porque as pessoas trabalhavam sábado até meio-dia. Isso era o horário normal, 48 horas semanais. E ocorreu essa mudança sem causar nenhum problema econômico. Eu acho, inclusive, o Brasil funcionou porque o nosso país melhorou a qualidade de vida desde a Constituição para cá. Né? Não tem dúvida. E isso, lógico, tem a ver com alguns governos, mas também tem a ver com a nossa Constituição, com o avanço da tecnologia e com a melhoria na qualidade de vida através da redistribuição de responsabilidades, alteração das leis. Porque hoje quem é que trabalha 44 horas semanais? O pobre e o CLT. Sim, com certeza. E assim, historicamente sempre teve reação, né? A abolição da escravatura teve reação, a instituição do 13º salário e a economia teve sempre reação. Ia quebrar, né? Sempre ia quebrar, sempre teve, férias, meu Deus, pra que férias? Vai quebrar a economia. Então sempre teve esse debate, nunca aconteceu. E assim, eu vou agora voltar àquela tua primeira questão lá do Bolsa Família. O Bolsa Família foi provado que foi um dos grandes estímulos na época de 2008, quando as bolsas internacionais começaram a quebrar, foi os grandes estímulos para que o Brasil conseguisse manter sua resistência econômica, porque o trabalhador, quando tu dá na mão dele 500, 600 reais, ele não vai fazer render lá no banco, não. Ele vai lá na Casas Bahia, já dá entrada na TV, dá entrada na geladeira, ele faz de fato a economia girar, entendeu? Ele faz o dinheiro girar. Hoje, o grande capital, ele só quer um rentismo, essa é a verdade. Quer guardar o dinheiro no banco e fazer ele render. E assistência social sempre teve no Brasil. Só que antes do Bolsa Família era distribuído cesta básica. A cesta básica, ela não muda, ela mata a fome, mas ela não acaba com a miséria, porque ela não movimenta o comércio. O Bolsa Família movimenta o comércio. Por menor que seja o valor, a pessoa vai lá na quitanda, ela compra o arroz, compra o feijão, tem alguém trabalhando ali que vai vender, que emprega alguém, né? Que vai girar. Então o Bolsa Família faz. E ela tem uma regra, assim como Minha Casa Minha Vida, que a titularidade é no nome de preferência da mulher. Né? Nenhuma questão contra os homens, bem pelo contrário, mas tem-se uma noção daquele olhar acolhedor da família, né? Da questão das mulheres. Em regra, a mulher é mais atenta a isso, mais né? atenta. E, claro, toda exceção, mas às vezes o homem, sacou, vamos lá no bar comprar uma pinguinha. Não que é uma regra, jogar no mas sempre né? tem. Jogar no tigrinho. Então, a mulher ela tem uma característica mais acolhedora, que é a mãe que pensa, né? Não deveria ser, né? Deveria ser tanto do pai e da mãe. Eu acho que essa injustiça de divisão de responsabilidade nós temos que fazer no Brasil também. Acho, inclusive, que o homem tinha que aumentar a sua licença paternidade, porque só a mãe tem que ter a responsabilidade de ter a sua licença. Eu acho que o pai tem que assumir a sua responsabilidade frente à criação dos seus filhos. É um debate de uma nova sociedade que está emergindo, e eu vou ser bem sério para ti. Acho que uma boa parte da juventude está muito afeta aí a fazer esse debate, tá? Eu tenho percebido, eu acredito que está ebulindo, está nascendo aí um novo mundo, porque tem diz assim, se o novo mundo ainda
ainda não nasceu, o velho morreu, mas o novo ainda nasceu, então tem alguma coisa a surgir, né? Eu acho que está surgindo sim, estou sentindo, eu tenho rodado muitas universidades, conversando com jovens, acho que tem um outro pensamento surgindo em relação, inclusive, a esses preconceitos todos que a gente já falou, tem uma outra mentalidade aí emergindo, eu acredito muito otimista em relação às gerações futuras, nós temos um grande desafio ainda pela frente, não é pouco, mas estou bem otimista. Eu espero que os próximos 20 anos, de fato, haja uma transformação no mundo. Jean, 2 pontos para a gente encerrar. O primeiro é te perguntar se o pedido de impeachment do governador, além de fazer espuma, né, porque eu acho que não tem resultado prático, não é a repetição de um erro histórico do PT. Porque o impeachment, falar em impeachment, ele precisa estar fundamentado em crime político, né, ou crime de responsabilidade, para que não haja, que o próprio PT já foi vítima em 2014, porque muitas vezes o PT puxou essa questão do impeachment. E o PT talvez vai demorar muito tempo ainda a ser maioria, né? Então não é um erro histórico pedir o impeachment do governador? Que o pedido do impeachment do governador Jorginho Melo, ele está bem embasado, inclusive ele tem dois segmentos. O primeiro é da possibilidade de uma ação e a segunda é da omissão. Por que nós estamos falando de crime de responsabilidade? Eu fundamentei o impeachment com duas teses. O primeiro é a questão da universidade gratuita. Primeiro eu quero dizer que eu sou um defensor da universidade gratuita, como já afirmei aqui, até porque fui para a Unice, acredito que tu tem que melhorar e qualificar o programa, não é possível que tu dizer que 44% de fraude dentro de um programa da dimensão da universidade gratuita não tem a responsabilidade do governador, que é o gestor daquela política pública, né? É normal, assim, eu entendo que quando você tem distorções, erros, mas 44% com tudo aquilo que a gente já está vendo, com milionários recebendo, com carro de luxo, no mínimo, Roberto, tu tem que dizer para mim, porque assim, não é o Jean Volpato, eu só formalizei a denúncia porque acredito que a Assembleia Legislativa deveria ter essa responsabilidade, mas não é o Jean Volpato que está falando isso, é o Tribunal de Contas da União. A segunda questão é em relação à pedalada, da dita pedalada, porque ali teve pedalada, porque se confiscou um dinheiro de 1,5 bilhão de reais, que era para ser dividido por municípios e fundações do Estado, e se reteve no Estado. Aqui eu quero dizer para ti, que é importante deixar claro, e eu fundamento na minha denúncia, que não é algo exclusivo do governador Jorginho Melo. Isso já aconteceu lá com o caso Moisés, mas o governador deu continuidade até o Ministério Público de Contas do Estado alertar também o governador. Até alertar, mas por que tem que esperar alertar, dizer que vai ter tomado alguma ação administrativa para acabar? Então o que eu estou pedindo, na verdade, não é nem que cassem o governador, mas a Assembleia Legislativa tem que, no mínimo, investigar, porque é o papel deles investigar. Assim como eu pedi uma CPI aqui na Câmara, eu espero honestamente, e eu já disse em vários veículos de comunicação, quando me questionaram em relação ao impeachment, espero honestamente que no final de todo o processo, se for investigado, que conclua, estou sendo para isso, que conclua que o governador não teve nenhuma responsabilidade. Porque é muito triste tu pensar que num estado como o nosso, Santa Catarina, né, que a gente tem grande desafio, mas que tem uma gente tão solidária, e a gente vai ver isso sobretudo quando acontecem os desastres naturais, e eu vejo inclusive aqui na nossa cidade, que quando acontece um desastre, ninguém pergunta. E eu acho que é esse espírito que a gente tem que começar a colocar na política. Ninguém pergunta se tu é de esquerda, de direita, o cara vai lá, entra na tua casa com bota, sem bota, e te ajuda a sair aquele flagelo humano. Eu acho que é isso. Eu espero que chegue à conclusão, o governador não tem responsabilidade, porque se a gente chegar à conclusão que ele tem, é de uma crueldade tão grande com esse povo, mas a Assembleia Legislativa precisa fazer sua parte. Por que ninguém nem está debatendo isso? Poucos estão debatendo isso lá dentro, me angustia muito. E talvez se não tiver um resultado prático, como você disse, mas gera-se um constrangimento entre os deputados estaduais, se precisar um vereador lá de Blumenau, ter que pegar um ofício para pedir uma investigação do governador, enquanto a gente tem 40 deputados estaduais, esses deputados ainda não fizeram, né, o debate necessário, né, instigar o debate de algo tão grave, porque é muito grave o que está se colocando ali. E eu acho que todos os veículos de imprensa até acho que estão muito tímidos na divulgação.
né? Porque se isso fosse, vou ser bem sério pra ti, tá? Se isso fosse com um governador do PT, nós tava falando de tribunal de Haia. Nós não tava mais falando de impeachment, não. Nós tava falando de crimes contra a humanidade. Nós estamos falando de jovens que sonharam em ter sua universidade, ter seu filho de trabalhador e colocaram o bilionário lá. Eu vou dizer assim, é importante destacar que grande parte da universidade gratuita é estudante que merece estar lá. Estou falando de 44% de responsabilidade. Mas até para, né, não ser mal interpretado, grande parte merece estar lá. A gente está fazendo a defesa para qualificar o programa para não ter distorção, né? Mas 1,5 bilhão que deixou de ir para a saúde, para a vacina, para a injeção, nós estamos com a UTI lotada aqui. Quantas vagas de UTI poderia ter nessa época de superlotação, com crises respiratórias? E esse dinheiro deixou de vir para Blumenau, para os municípios. Então, são crimes realmente que poderiam até ser configurados como crimes contra a humanidade. Não tenho dúvida que se fosse um governo do PT, ia ser considerado crime contra a humanidade. Eu estou só pedindo para fazer uma investigação lá na Assembleia Legislativa e que se faça uma investigação em cima dos relatórios que já foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, porque são denúncias que merecem, sim, não pode ser batido como se nada acontecesse, assim como já foi batido lembra daquele aplicativo que o governador queria trazer lá de outro estado, sem licitação, quase 700 mil reais, saúde, né? Ninguém mais nem se fala disso. O que deu daquilo? O governo simplesmente, quando deu a polêmica, ninguém responsabilizou, ninguém investigou. Então me parece que as coisas aqui em Santa Catarina, e é por isso que também a necessidade de algumas partes de quem que manda nesse estado em tentar calar as forças populares, calar os polos progressistas de esquerda, porque eles não querem que as pessoas vejam isso, né? E eu vou fazer sim o debate. Hoje o nosso papel é botar luz onde tem escuridão. Onde tiver escuridão eu vou botar luz. E se alguém tiver com o olho doendo, com a luz muito forte, paciência, coloque um óculos de sol, porque nós não vamos ficar calados, não. Para encerrar, vereador, essa atitude não está antecipando um debate que o deputado estadual Jean Volpato pretende travar em 2027 na Assembleia? Olha, eu sou bem, assim, direto pra ti, que se eu tivesse a honra de representar o povo de Santa Catarina, eu vou ficar muito feliz lá na Assembleia Legislativa. Com certeza vai ser o estilo Jean Volpato lá dentro, que todo mundo já conhece qual é o meu estilo, que é o estilo fiscalizador, mas eu acredito que nós temos ainda muito tempo para fazer esse debate. Nós temos pessoas muito qualificadas no PT de Santa Catarina também, que podem se colocar à disposição. No campo progressista também tem muitas pessoas qualificadas. Eu acho que tem um debate ainda muito longo para se fazer, né? Hoje eu minimamente espero não ser um político medíocre. É aquele político que olha as coisas acontecerem e ficar calado, de simplesmente, olha, é melhor deixar, né? Não é da minha ossada, né? É verdade que ninguém fica brabo com ninguém até começar a comer um pedaço do seu queijo, né? Quando começa a comer um pedaço do seu queijo, daí as pessoas começam a morder e começam a ficar brabo. Então é natural, né? Mas vamos repartir esse queijo, tem queijo para todo mundo comer. Eu acho que tem formas aí da gente não sectarizar, e eu espero que nessa repartição do queijo todo mundo assuma a sua responsabilidade. Não queria eu ser o único lá a fazer essa denúncia, queria que todos eles fizessem. Mas 2026 está logo ali. Pois tá logo ali, nós vamos fazer o debate, no tempo do debate. Eu não tenho dúvida que essa decisão, se for o melhor debate possível, se entenderem que o nosso nome vai ser o nome que vai unificar o campo progressista, que vai trazer uma boa perspectiva, inclusive, para a gente recuperar essa cadeira que a extrema-direita roubou de Blumenau, que era da deputada Ana Paula por 5 mandatos quase, e tiraram do campo progressista do Vale do Itajaí, não é nem de Blumenau, que era a cadeira da Assembleia Legislativa que a deputada Ana Paula representou por muito tempo. Se o campo progressista da nossa região entender que nós precisamos de volta um representante progressista... Por que roubou?
Roubou no sentido que a gente se ausentou, né, da perspectiva de disputa. Hoje, ela não está na mão do campo progressista. Claro, eu acho que o robô é uma palavra muito forte, né, mas vamos tentar amenizar. Mas que se manteve no domínio que historicamente, né, a gente conquistou esse espaço aqui no Vale do Itajaí. Eu acho que a ascensão dela, deputado federal, acabou deixando esse vácuo que deve ser ocupado por alguém do PT de Blumenau. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que talvez me equivoquei na palavra. Mas eu acredito que o Vale do Itajaí merece uma cadeira progressista lá na Assembleia Legislativa, né? Nós não precisamos mais de gente lá para espalhar notícias falsas, para espalhar fake news, para espalhar ódio. Precisamos de gente que vá debater as políticas públicas realmente efetivas no campo da saúde, da educação, né, da segurança e de todas as políticas públicas que historicamente a gente sempre debateu no fortalecimento do SUS, na valorização dos profissionais de saúde e da educação, os professores. É uma cadeira que faz muita falta, essa ausência lá na Assembleia Legislativa, para nós, sobretudo, que somos do Vale do Itajaí. A deputada Ana deve ir à reeleição federal, natural, sem dúvida. E o ex-prefeito Décio Lima? O Décio deve dar sua contribuição, sem dúvida, como nunca faltou, para Santa Catarina no debate de alguma candidatura, mas ela está aberta ainda, ao meu ver, a minha concepção, né? Tem uma ala do partido que quer ele candidato a governador, tem outra ala que acha que é importante a presença dele na disputa do Senado, mas eu acho que passa tudo por uma avaliação mais madura, né, do debate, inclusive do processo de eleição direta, quem vai conduzir o PT de Santa Catarina. Então isso tudo ainda é uma discussão, né? As candidaturas ainda é uma segunda etapa. Agora é só uma etapa de escolher nossos dirigentes, de ver quem vai... Ia ser uma disputa interessante aí, Décio e Bolsonaro filho. Mas tu sabe que, inclusive, Bolsonaro fizeram uma pesquisa, eu vi algum veículo de comunicação, que na pesquisa eles perguntaram: você acha que a disputa, a indicação do nome de Carlos Bolsonaro para o Senado favorece a esquerda, a oposição? E uma boa parte do catarinense disse que sim, que favorece, porque naturalmente você vê um político que está 30 anos lá no Rio de Janeiro, vir aqui só para disputar, para ganhar um... Todo exagero, todo abuso de exploração da boa-fé acaba tendo uma hora... A consequência chega, né? Tudo tem limite. Tem tudo, limite, e a prova que tudo tem limite é a nota da Fiesc, né? Tem pessoas da direita Fiesc, historicamente, que sempre se alinharam à direita, mas minimamente se tiver mais de dois neurônios, dá para compreender que não dá para fazer. Vamos fazer uma avaliação, não é só querer criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É que o senador que ele indicou do Rio de Janeiro, né, que veio para Itajaí para ser o senador, ele não tem identidade nenhuma com Santa Catarina. Sim. E agora mais um. E é importante destacar isso, Roberto, porque assim, nós não estamos falando porque a pessoa é de fora. Eu acho que não tem problema nenhum a pessoa de fora. Mas nós estamos falando de conhecimento. Para te representar, tu minimamente tem que ter conhecimento, né? Assim como eu tenho certeza que nenhuma pessoa iria fazer uma cirurgia com uma pessoa que não fosse um médico formado, que estudou para aquilo, soubesse operar, soubesse mexer no bisturi, soubesse mexer nos seus procedimentos. Como é que um catarinense vai confiar a condução das políticas do Estado uma pessoa que não sabe nem onde fica a nossa cidade, não sabe se falar para ele de Rio Itajaí-Sul, talvez ele ache que é na Amazônia, porque ele não sabe o que é, entendeu? Então nós precisamos de pessoas que entendam do Estado de Santa Catarina, que conheçam o nosso Estado, né? E aí, independente, eu quero que se eleja alguém da esquerda progressista, mas independente disso, mas minimamente que conheça Santa Catarina. Não, e que fique morando aqui, que trabalhe aqui, não é o caso, eventualmente, de uma candidatura do Carlos Bolsonaro, ele não vai trocar o Rio de Janeiro. Agora, ironias à parte, a mesma deputada que é contra a vinda de migrantes do Norte, Nordeste, muito embora ela não saiba fazer essa distinção, quem é do Norte ou Nordeste, ou pelo menos não soube fazê-lo, agora ela vai ter que responder se pode vir migrante do Rio de Janeiro, migrante do Rio de Janeiro, para ser o senador por Santa Catarina. Jean, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Roberto. Saiu muita polêmica aqui, tá? Para os dois lados. Eu gosto disso, polêmica tá? Boa, eu gosto disso. Não fica tão chato, né? Os dois lados de ping-pong é chato. Os dois lados possam nos acompanhar.
Eu acho que eu fiz algumas perguntas para ti que o teu eleitor gostaria de fazer. E fiz outras que talvez eleitores adversários teu gostariam de fazer. Né? E no final das contas nós contribuímos para o debate democrático. Obrigado Muito pela tua bem, presença. obrigado, Roberto. Né? Sigo à disposição aqui no Vai Vendo e vamos vendo, porque tem muita coisa aí para acontecer. E eu espero que tu volte aqui mais vezes até a eleição 2026. Com certeza. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo podcast com Roberto da Luz.